Bom, a gente pode começar a passar. A gente vai fazer assim. Nós somos tudo meio que amador, né? A gente tentou fazer tudo tão bonitinho. Para que a gente ganhe tempo, a gente preparou um GIF em que a gente vai passar sempre que for começar um primeiro módulo. Então, assim, sempre que for começar o primeiro módulo, aí tem a passagem disso. Daqui para amanhã a gente consegue se organizar. Aí a primeira mesa vai ser coordenada por mim, pela doutora Rafaela, e nós vamos ter como os palestrantes o Carlos Eduardo, a doutora Rina e a doutora Kirla, nessa ordem. E aí, enquanto o GIF está passando, o Carlos Eduardo vai abrindo para poder começar a aula, ok? Perfeito. Todos. Pronto, Carlos. Agora. Aparecendo? Então, eu vou fazer assim. Então, eu já vou começar a falar, né? Então, bom dia a todos. A nossa equipe está extremamente feliz. Nós já cumprimos 2/3 da nossa programação. Ontem foi um dia assim, extremamente proveitoso. Tivemos palestras fantásticas, com alto teor científico, discussão extremamente proveitosa. Eu acho que a gente está indo no caminho certo, né? Então, agradeço a vocês a oportunidade de estarmos todos juntos. E aí, eu vou iniciar agradecendo novamente a minha equipe, a Rafaela, que junto comigo coordenamos o evento, com a colaboração da Andréia, da Lília e do Henrique, nós fizemos a programação, muito preocupada em atender todas as necessidades, fazer uma programação boa, uma programação que todos gostassem, e escolhemos a dedo os nossos palestrantes. Agradecer à Sociedade de Reumatologia de Pernambuco pelo apoio, parceria constantes, em todos os eventos que a gente faz do Hospital das Clínicas. A sociedade está sempre junto conosco, na pessoa da doutora Lília Valadares. Agradecer ao Instituto Altimune, nas pessoas de Carlos Brito e Felipe Lima, que no todo o apoio logístico. Essa foi uma das nossas reuniões. A equipe que a gente trabalhou mais foi a Gabriela, Larissa e a Maria. Gabriela e Larissa Larissa e Maria passaram o dia todinho conosco ontem. Tinha também o BU, que era o técnico, para que tudo desse da maneira melhor possível, que nenhum imprevisto interrompesse o nosso evento. Quando a gente fez a programação, a gente pensou, vamos começar pelo nosso velho e amigo anti-TNF, porque há 2 décadas que a gente usa, e sem dúvida ele modificou o curso da doença dos nossos pacientes. Passamos imediatamente para o mais novo, para as classes recentemente aprovadas. E aí depois fizemos um mix no meio, contemplando a célula B, a IL-17 e a 23, que também é recente. Palestras maravilhosas. Obrigada a vocês. À tarde, nós modificamos um pouco, fizemos um monitoramento no diagnóstico e segmento, destacando a artrite reumatoide, a doença psoriásica e o lúpus. Muito obrigada também, aprendemos bastante. Depois fizemos o último módulo, que terminou às 19 horas, de eficácia e segurança, que foi sobre doença pulmonar, vacinas, as hepatites, HIV e a tuberculose. Obrigada também a vocês. E hoje nós teremos 3 módulos extremamente interessantes, que aí a gente vai discorrer à medida que o evento progrida. Agradecer à indústria farmacêutica, a AbbVie, a Novartis e a Pfizer, a Janssen, Lilly, a Behring e a UCB, pelo patrocínio. E aí eu queria falar dos meus amigos, né? Esses amigos aí que participam da gente de várias jornadas. A Rina e a Tânia desde o começo. A Rina me fez chorar ontem com as palavras que disse para a minha pessoa. Obrigada, amiga. O George e a Tânia vão participar hoje de mesas. E essas 2 paraibanas arretadas terminaram o evento ontem. Também já fazem parte da casa.
E os nossos queridos recentes convidados, eles já fizeram partes de reciclagem não, de preceptorias e de jornadas, mas na reciclagem foi a primeira vez. Kirla, obrigada, Charles, Odilei, Edgar, Flávio e Lupino. Amo vocês, foi muito bom e muito obrigada por terem estado conosco. E o da casa, né? Nossos amigos da casa. A Rafaela, a Lília, a Isa, a Cláudia, a Andréia, o Henrique e o Alexandre. Alexandre vai falar hoje, Henrique também. 3 ex-residentes nossos, o Daniel, o Bruno e o Otami. O Daniel agora está na Esclero, o Bruno e o Otami estão no Lupus, o Otami no Lupus e na SAF também, os dois fazem parte já no nosso programa. Nossos residentes, as meninas são R2 e os meninos são R1s, 3 deles já falaram, o Cadu abriu, o nosso instituto, a Amália e a Carol já falou, os outros vão apresentar hoje. Nossos 3 queridos amigos, o André Cavalcante, que vai falar da parte de pediatria, a mesa que a Taninha vai moderar, o Carlos Brito, que vai encerrar o nosso evento, e o querido Ricardinho, que eu não tive notícia da mãe dele, e espero que ela esteja bem, nossa querida Ângela Bandeira. Ricardinho é uma pessoa muito querida, Ângela também, ambos médicos. Ricardinho faz a parte de doença pulmonar intersticial, esteve do lado de lá da Covid desde março e hoje está cuidando da mãe dele. Que Deus os proteja e que dê tudo certo. Espero que tudo corra bem. Gozado. Ontem, a gente, quando faz a preceptoria da gente, quando a gente faz as reciclagens, a gente vai no dia anterior para o hotel, a gente ajeita tudo, checa tudo, recebe os convidados, para que no dia seguinte a gente possa estar junto. Teve alguns momentos ontem que a impressão que eu tinha é que estávamos todos juntos. Tão grande era a sintonia que nós estávamos ontem, que eu esqueci que nós não estávamos fisicamente perto, mas isso vai acontecer na próxima reciclagem, se Deus quiser. E aí, só para a gente lembrar, matar a saudade, a nossa fotozinha aqui, né? Vários de vocês que estão dando aula para a gente. E aí, agora eu vou dar uma passagemzinha, queria homenagear todos vocês. Nós temos 119 inscritos, Fernando Cavalcante é uma figura, né? Olha a foto que ele mandou. O Lucas, ortopedista, que está com a gente, a Fatia de Longa Jornada, o Luiz, que faz a odontologia, Nara e Aline. E aí, assim, vários de vocês, lembrar do Adércio, que eu já fiz ontem uma referência para ele. Adércio é uma pessoa que sempre está nos nossos eventos, e tivemos a felicidade de ter a Mariana, a filha dele, como residente, né? E aí nós temos vários de vocês que eu vou passar, porque eu queria fazer essa homenagem a vocês todos que estão aí, para que ficassem gravados, para vocês terem essa aula com vocês, né? A gente não está juntinho fisicamente, mas estamos aqui online, através da tecnologia, através da nossa tecnologia, todos vocês, o Ricardo, nossos queridos convidados extras, o Eduardo é geriatra, o Vilanda é clínico geral, a Ana Paula é clínico geral, o Fábio faz pneumologia, a filha do Carlos Brito, a Marina aí, a Maria Luísa, a filha da Lília, o Tiago, eles foram alunos da gente, o Tiago e a Marina, a Maria Luísa esteve lá fazendo projetos com a gente, nossos queridos alunos de PIBIC, nossos alunos da Liga de Reumatologia lá do HC, o Hernani, que foi o estagiário estudante, Matheus e Tainara, que são odonto, e o Hugo, que faz o Biobada com a gente lá. E aí, eu mais uma vez agradeço a todos vocês. O dia de ontem foi maravilhoso e vamos fechar hoje o nosso 1/3 que termina. Sonhe, planeje, realize e assim você comemora. Rafa? Bom dia a todos, mais uma vez aqui reunidos. Só para lembrar que deixem seus microfonezinhos desligados, lembrando como ontem, né? Na hora da discussão, podem abrir a câmera, podem abrir o microfone, levantando a mãozinha para a gente poder fazer uma ordem, né? Para a gente poder chamar aos pouquinhos quem quiser falar.
E vamos dar início ao sexto módulo. Larissa, por favor, pode começar a rodar o GIF do sexto módulo, que vai ser coordenado pela doutora Rina e o doutor Georges. Agora a casa é toda de vocês, fiquem à vontade, mandem, desmandem, façam o que vocês preferirem. Bom dia a todos, já dei vários bons dias. Jorge, é um prazer enorme estar aqui com você. Vamos começar essa manhã, espero que seja tão proveitosa quanto ontem. E nós estamos aqui com vários palestrantes nessa manhã na artrite. Espera aí que eu estou só com a tarde. Eu acho que eu não tenho. Vamos ter a Clarice com caso clínico, Bruno também com caso clínico e o Otamir também com caso clínico, todos acompanhados de aulas muito interessantes da doutora Andréia Dantas, do Henrique Marise e do Edgar Reis. É uma manhã bastante proveitosa, vamos falar de antifibrótico, de lúpus e de SAF. Então, George, é um prazer grande estar com você. Depois você conduz toda a parte das perguntas e vamos iniciar, então, os trabalhos da manhã. Bom dia. Bom dia. Posso Bom dia, compartilhar? Pode compartilhar, Clarice. Todos estão vendo minha tela? Sim, querida. Bom dia, então, eu sou Clarice Esmeraldo, médica residente do segundo ano de reumatologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Vou apresentar um caso clínico sobre esclerose sistêmica e antifibróticos. Então, temos uma paciente, 44 anos, sexo feminino, com diagnóstico de esclerose sistêmica desde 2003, na forma cutânea difusa, com acometimento vascular, apresentando Raynaud e úlceras digitais, acometimento gastrointestinal com desmotilidade esofágica, articular, apresentando artrite e fator reumatoide positivo, muscular com aumento de CPK e déficit de força, e a ênfase desse caso vai ser o acometimento pulmonar. De comorbidade, essa paciente tem hipotireoidismo e diabetes. Então, a paciente em 2010 já tinha uma doença pulmonar intersticial, mas nessa época ela não apresentava sintomas respiratórios e ela tinha uma prova de função pulmonar normal na ocasião. A tomo de tórax já mostrava um acometimento com opacidades reticulares distribuídas em ambos os pulmões, com espessamento dos septos intralobulares e cistos de faviolamento. Aqui estava inalterada em relação ao exame anterior. Nesse período, ela já tinha feito um tratamento prévio com ciclofosfamida e estava com manutenção com azathioprina. De 2010 até 2014, ela manteve o uso irregular de azathioprina por falta na farmácia, mas ela permanecia assintomática do ponto de vista respiratório. E, nesse período, ela apresentava variações leves de CPK e do quadro articular. Em 2014, foi flagrada numa consulta uma alteração na ausculta pulmonar. Nessa ocasião, a paciente não tinha queixas respiratórias, mas quando a gente vê a prova de função pulmonar aqui, ela já tinha uma diminuição da CVF. Nessa ocasião, a tomografia de tórax mostrou uma progressão radiológica, mostrando uma bronquiectasia de tração, cistos pulmonares de permeio, com distorção arquitetural, e essas alterações poupavam o espaço subpleural. Devido a essa progressão radiológica, foi definido por iniciar pulsoterapia com ciclofosfamida, que ela fez até setembro de 2015. Então, é uma paciente que tem uma doença pulmonar intersticial, que teve progressão radiográfica em 2014, de 2014 a 2015 foi definida a pulsoterapia com ciclofosfamida. A paciente tinha poucos sintomas respiratórios e permanecia com algumas queixas articulares. De manutenção, ela ficou com micofenolato, fazia uso irregular por falta na farmácia e permaneceu com o uso do micofenolato até 2017, que foi quando, em agosto de 2017, apesar do quadro pulmonar estável, ela permaneceu com um quadro articular importante e foi associado ao rituximab, tanto pelo quadro pulmonar quanto pelo quadro articular. Então, ela permaneceu com rituximab e micofenolato. E aí ela fazia uso irregular do micofenolato
pela questão de falta na farmácia, e fazia ciclos irregulares do rituximab por intercorrências infecciosas. Ela manteve com esse esquema de 2017 a 2019, e aqui em 2019 a gente vê que ela já tem uma nova prova de função pulmonar com a diminuição novamente da CVF, e aqui ela tem uma variação da CVF relativa maior que 10%, mas ela permanecia bem clinicamente, poucas queixas respiratórias, e a tomografia de 2019 não tinha progressão radiológica, mas ela já tinha um acometimento maior que 20%. Até o momento, ela já tinha feito ciclofosfamida e ela estava com tratamento com rituximab e micofenolato, e mesmo assim estava progredindo, diante da prova de função pulmonar. A tomografia dela, de 2019, é essa imagem. Ela tinha opacidades reticulares, bronquiectasia de tração, favelamento e distorção da arquitetura pulmonar. Todas as alterações poupavam a região subpleural. E nessa ocasião estava estável em relação ao estudo anterior. Aí, em fevereiro de 2020, quando era para ela fazer um novo ciclo do rituximab, ela retorna com a queixa de dispneia aos grandes esforços. Foi pedido exames, só que ela perdeu o segmento devido à pandemia. Não fez mais o rituximab e permaneceu com o uso de micofenolato. E volta em novembro, com piora das queixas respiratórias, agora apresentando uma dispneia aos moderados esforços. E solicitamos exames, ela retorna em fevereiro, quando é feito um novo ciclo de rituximab e mantido o MMF, e aqui a prova de função pulmonar dela está estável, mas ela tem piora clínica, ela apresenta dispneia aos moderados esforços e apresenta uma progressão radiológica. Na toma de tórax de 2021, a gente observa um aumento das opacidades reticulares e do vidro fosco. Essa é a imagem da tomografia de 2021, com opacidades reticulares, vidro fosco, bronquiectasia de tração, distorção da arquitetura pulmonar, e a gente vê aqui, melhor nessa imagem, que está poupando a região subpleural. Aqui a gente consegue comparar melhor a progressão radiográfica de 2019 a 2021. Então, a gente tem um caso de uma paciente com esclerose sistêmica na forma cutânea difusa, com comprometimento vascular, muscular, articular, esofágico e pulmonar, que está com progressão da doença pulmonar, tanto na queixa clínica quanto no exame de imagem, e ela já fez múltiplos esquemas de tratamento imunossupressor. Ela já fez ciclofosfamida, em 2010 estava com azathioprina, já fez micofenolato e já fez rituximab e continuou progredindo do ponto de vista pulmonar. E é isso. Andréinha, agora é você. Estou compartilhando. Isso. Tá joia, obrigada. Parabéns, Clarice, A gente escolheu esse caso para apresentar, é um caso bastante rico em termos de manifestações, mas a ideia aqui é ressaltar essa progressão do comprometimento pulmonar. A gente vai falar um pouquinho do papel dos antifibróticos na esclera. Esses são meus conflitos de interesse, né? E aqui, então, só retomando o caso, né, essa paciente com a forma cutânea difusa, com envolvimento multissistêmico, mas que vinha atualmente com esse quadro multissistêmico controlado, mas com progressão significativa da doença pulmonar. Então, como tratar essa paciente a partir de agora, né? Então, só chamando a atenção um pouquinho para o impacto do comprometimento pulmonar na esclero, a gente sabe que é uma manifestação frequente, não é exclusiva da forma cutânea difusa, então, mais de 1/3 dos pacientes com a forma limitada também tem doença pulmonar intersticial, comprometimento grave associado à diminuição de qualidade de vida, incapacidade funcional, incapacidade permanente, é a principal causa de óbito nesses pacientes, sendo responsável por 20% da mortalidade global e 35% da mortalidade relacionada diretamente à doença. Na fisiopatologia, só dando uma pincelada, a gente entende que existe uma lesão do epitélio alveolar, isso está associado tanto à predisposição genética, mas a fatores extrínsecos também, o próprio refluxo é um fator predisponente, gatilhos ambientais que são estudados, solventes orgânicos, sílica, infecções virais.
Existe a lesão vascular, a lesão endotelial, que leva à hipóxia tissular, e a gente sabe que a angiogênese na esclero ela é inefetiva. A ativação do sistema imune, tanto das células B, né, com a produção de autoanticorpos, liberação de interleucina 6, que é uma citocina profibrótica, mas também a ativação das células T, reconhecidamente TH2, e L4 e L13 também citocinas profibróticas, atuam nessa polarização dos macrófagos, tudo isso levando à ativação dos fibroblastos, né, recrutamento e ativação dos fibroblastos, que assumem esse fenótipo ativado de miofibroblastos. Isso culmina numa produção exagerada de matriz extracelular e leva ao processo de fibrose propriamente dita, que vai se autoperpetuando e progredindo. Falando especificamente do tratamento do comprometimento pulmonar, nossas recomendações, né, tanto a recomendação brasileira, britânica, do EUA, elas já estão um pouco antigas, né, a nossa está em fase de atualização, mas tradicionalmente esse comprometimento pulmonar, o tratamento recomendado é a ciclofosfamida, né, isso baseado nos resultados do Scleroderma Lung Study 1 e o FAST Trial. Posteriormente, houve a publicação do Scleroderma Lung Study 2, né, que comparou ciclofosfamida micofenolato, não mostrou superioridade, assim, não, foram tratamentos semelhantes, mas o micofenolato com a melhor tolerabilidade, então, acaba que hoje vem sendo escolhido como tratamento como primeira opção de tratamento nos locais onde ele é disponível. A azatioprina, recomendada apenas como tratamento de manutenção, né? Mais recentemente, a gente falando em termos de imunomodulação, houve a aprovação do tocilizumab para o tratamento da doença pulmonar na esclero, né? Essa aprovação baseada no resultado desses ensaios clínicos, o Fascinate e o Fox, que, na verdade, avaliou pacientes com a forma cutânea difusa, doença precoce, que tinha um perfil mais inflamatório. O rituximab também é usado no tratamento do comprometimento pulmonar na esclero, isso baseado nos achados de alguns estudos observacionais e pequenos ensaios clínicos, né, que sugerem esse benefício, mas um grande ensaio clínico randomizado, controlado, ainda está em andamento, a gente aguarda esses resultados. E aí, mais recentemente também, a aprovação do nintedanib, né, para o tratamento da doença pulmonar na esclero. Então, o nintedanib, o Dr. Flávio já comentou ontem na aula dele, falou um pouquinho desse antifibrótico, né, um inibidor de tirosina quinase, que age principalmente sobre esses 3 receptores, o receptor do fator de crescimento de fibroblastos, o receptor do PDGF e do VEGF, e que acaba tendo como ação a inibição da proliferação, migração e ativação de fibroblastos, inibe secreção de matriz extracelular, inibe aquela polarização dos macrófagos M2 e também apresenta uma atividade anti-inflamatória e antiangiogênica. Então, o uso do nintedanib na esclero e foi respaldado principalmente pelos resultados do estudo Censis, que foi publicado em 2019. Posteriormente, houve a publicação do estudo EMBUILD, que também foi comentado ontem, né, na aula do Dr. Flávio, que incluiu pacientes com doenças autoimunes, entre eles pacientes com esclero. Então, só fazendo um comparativo entre esses 2 estudos, para a gente ter uma ideia do perfil de pacientes que foi estudado, no Censis eram apenas pacientes com esclero, que tinham menos de 7 anos de doença, que tinham comprometimento pulmonar, representado por mais de 10% de comprometimento na tomografia de tórax, e que tinham a CVF acima de 40%, a DLCO entre 30% e 90% do predito. No EMBUILD, como eu disse, ele incluiu diversas etiologias de doença pulmonar intersticial, exceto a fibrose pulmonar idiopática, tinha o subgrupo de doença autoimune, que foi composto na maioria por pacientes com artrite reumatoide, mas nesse subgrupo também tinha paciente com esclero. A diferença nesse estudo é que os pacientes tinham esse comprometimento pulmonar, mas tinham o que se chama desse fenótipo progressivo, né? Essa piora da doença pulmonar nos últimos 2 anos, representada, né, por um declínio relativo da CVF maior ou igual a 10%, ou uma piora da CVF entre 5% e 10%, associado à piora dos sintomas, ou piora do comprometimento na tomografia, ou ainda piora dos sintomas e o aumento da fibrose na tomografia de tórax. Eu trouxe
esse slide aqui mostrando os medicamentos que foram permitidos em ambos os estudos, porque isso é importante para nos dar uma certa segurança no uso combinado dessa medicação, né? Então, no Censis, os pacientes podiam usar prednisona em até 10 miligramas, e doses estáveis de micofenolato ou metotrexato nos últimos 6 meses. Então, quase metade dos pacientes realmente usavam micofenolato. No InBuild, era permitida prednisona até 20 miligramas dia. Eles podiam usar também doses estáveis de medicamentos aprovados para tratar artrite reumatoide ou doença do tecido conjuntivo, com exceção desses aqui descritos: azatioprina, ciclosporina, o micofenolato, ciclofosfamida e rituximab. Então, cerca de 12% usavam algum DMARD sintético, hidroxicloroquina, metotrexato, leflunomida e sulfa, e existiu também um percentual de pacientes em uso de imunobiológico, principalmente abatacept e etanercept. Falando sobre o resultado desses 2 estudos, o estudo Censis mostrou uma diminuição do declínio relativo da CVF, né? Então, os pacientes que usaram placebo perderam, em média, 93 ml ano de CVF, enquanto os pacientes que usaram nintedanib perderam 52, em média 52 ml ano. Isso nos dá uma redução relativa em torno de 44%, e um resultado de certa forma, semelhante ao encontrado no InBuild. Aqui eu estou mostrando especificamente o resultado no subgrupo autoimune, e aqui a gente vê também que os pacientes que usaram placebo perderam quase 180 ml ano, e enquanto o nintedanib, o grupo que usou nintedanib perdeu, em média, 76 ml ano, mostrando a redução relativa em torno de 58%. Com relação ao perfil de segurança dessa classe de medicamentos, os eventos adversos mais frequentes são os gastrointestinais, diarreia e vômitos, né? Sobretudo a diarreia, essa frequência elevada, geralmente são mais comuns nos primeiros 3 meses de tratamento e, na maioria das vezes, têm uma intensidade leve a moderada. Eles acabam sendo bem controlados com o uso de sintomáticos, ajuste de dieta, às vezes a interrupção temporária do tratamento e a redução da dose. Descrito também aumento de enzimas hepáticas, né, que pode levar à interrupção do tratamento, mas uma reintrodução com a redução da dose, e esse risco ele é maior conforme a idade e pacientes que têm uma menor área de superfície corpórea, e são aventados riscos potenciais pelo mecanismo de ação do nintedanib, o risco aumentado de sangramento, tromboembolismo arterial, aparecimento ou piora da hipertensão pulmonar, dificuldade de cicatrização de feridas, mas isso não ficou ainda bem estabelecido nos ensaios clínicos que a gente aguarda os estudos de extensão, os estudos fase 4, para avaliar esses efeitos melhor. Então, nesse sentido, diante desses resultados, né, o nintedanib ele vem sendo considerado uma opção terapêutica, né, em alguns fluxogramas propostos. Esse daqui é a recomendação, o consenso europeu para tratamento da doença pulmonar intersticial na esclero, que foi publicado em 2020, e a gente vê que eles já consideram o uso tanto de primeira linha, né, como opção alternativa nos pacientes que falharam. Aqui eu coloquei outros 2 fluxogramas publicados recentemente com essa sugestão, né, do nintedanib. Vou adentrar um pouquinho nesse daqui só para explicar esse fluxograma de tratamento na esclero, né? Achei interessante esse porque ele classifica os pacientes com doença pulmonar em forma subclínica e clínica. Na forma subclínica, seriam o quê? Aqueles pacientes com alterações mínimas na tomografia, que não tem sintoma, que tem prova de função pulmonar normal, se a gente tiver um comparativo, aqueles que não estão tendo perda. Então, nesses pacientes, eles classificam os que têm alto risco ou baixo risco de doença progressiva. Os que têm baixo risco, sugere só monitorizar a doença, né, principalmente checando sintomas, prova de função pulmonar, avaliar a necessidade de repetir a tomografia e considerar a introdução do tratamento, a depender do perfil do paciente e da evolução.
Nos pacientes com alto risco de doença progressiva, e o que é que eles chamaram alto risco? Pacientes com doença precoce, principalmente pacientes com a forma cutâneo difusa, né? Comprometimento cutâneo progressivo, elevação de provas inflamatórias, um anti-SL70 positivo, eles recomendam aqui já iniciar a terapia e baseado principalmente na terapia imunomoduladora, né? Eles colocam como opção tocilizumab, miclofenolato, ciclofosfamida. Nos pacientes que têm comprometimento pulmonar clínico, e aqui seriam uma maior extensão do comprometimento, acima de 10% na tomografia, associado ao comprometimento da função pulmonar, ou, quando tiver o comparativo, um declínio progressivo desse comprometimento. Se é um paciente que tem predomínio do comprometimento pulmonar, sem atividade de outros órgãos, de pele, sintomas musculoesqueléticos, e coloca como a primeira opção a terapia imunomoduladora, dando preferência ao miclofenolato pelo perfil de segurança, ou o antifibrótico, né, o nitazoxanide. Se é um paciente que, além do comprometimento pulmonar, tem um comprometimento sistêmico mesmo, principalmente pele, músculo esquelético, a gente vai dar preferência inicialmente para terapia imunomoduladora, miclofenolato, ciclofosfamida, ele coloca também como opção tocilizumab e o Ritux. Nos pacientes que, a despeito desse tratamento inicial, progridem, né, recomenda-se trocar o tratamento. Então, se é um paciente que começou com miclofenolato, a gente poderia trocar para ciclo, por exemplo, ou fazer o tratamento combinado, né? Paciente que está usando miclofenolato, eventualmente associar o nintedanib, ou naqueles pacientes com perfil de indicação bem restrito, transplante de células-tronco ou transplante pulmonar. Só fazendo algumas considerações, né, com relação ao antifibrótico, né, chamar atenção para esse perfil de eventos adversos, principalmente no paciente com esclero, que é um paciente que já tem, na maioria das vezes, comprometimento gastrointestinal, então a gente precisa ter um cuidado ainda maior no manejo desses eventos adversos. Às vezes é questionado a magnitude desse benefício, né, evidenciado pelos censos. É chamar a atenção que o estudo não mostrou benefício em outras manifestações fibróticas da doença, né, principalmente comprometimento de pele. A gente lida com a realidade de dificuldade de acesso, né, precisa, no momento, judicializar. E o grande questionamento, que eu acho que ainda precisa ser melhor definido, é qual seria o melhor momento para início do tratamento. É esperar o paciente piorar efetivamente ou vai introduzir mais precocemente, já tentando poupar essa piora no futuro, né? Só para finalizar, existem novas perspectivas de tratamentos antifibróticos também, então, dentro dessa complexa rede envolvida, né, no desenvolvimento da fibrose, a gente já tem estudos com inibidores da tirosina quinase, o mais famoso imatinib, que não mostrou um benefício claro e teve muito evento adverso. A gente tem esses inibidores da autotaxina, que inibe a produção dessa substância, o LPA, mas também estudos muito iniciais. Promissor, né, parece promissor, o romilquimab, um anti-L4 e L13, a gente já tem resultados preliminares desse ensaio clínico. O lenabazum, que é um agonista do receptor canabinoide, e o lanifibranor, que é um agonista do PPAR-gama, até o momento com resultados muito limítrofes, inibidores da integrina, como o arituzumab, né? Esse estudo foi encerrado por dificuldade no recrutamento, inibidores do TGF-beta, CAT-192 não mostrou benefício, fresolizumab, um estudo muito pequeno ainda, e a pifenidona, que é um outro antifibrótico que já está disponível no mercado. Então, um estudo com pacientes com esclero fase 2 sugeriu segurança, né? A gente aguarda o resultado do escleroderma Lung Study 3, né, que vai comparar miclofenolato e pifenidona versus o miclofenolato isoladamente, né? Então, era esse o apanhado que eu queria fazer sobre antifibrótico na esclero, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade de participação, e eu queria só deixar essa imagem, né? Consegui resgatar algumas fotos do Recicla Reumato 2016 e 2018, e lembrar que esses momentos, claro, são extremamente importantes para a nossa atualização científica, mas também para esse momento social, né, de confraternização. Como a doutora Ângela disse, a gente conseguiu sentir um pouquinho isso ontem, mesmo virtualmente, espero que o próximo seja presencialmente mesmo. Obrigada, gente. Bom,
Novamente, bom dia a todos. E eu não tive a oportunidade, como a Rina, de ontem, de agradecer aqui o convite do serviço de estar aqui, especialmente da minha querida amiga Ângela. E é realmente um prazer, né? Aqui eu só vejo amigos, né? Rafa, Andréia, Ângela, Rina, enfim, a Lília, minha querida secretária lá da Sociedade Brasileira de Reumato, que tanto me ajudou durante a gestão, né? A Daniele, um montão de gente aqui de outros estados também, o João Palmeira, que é meu amigo e irmão, que também está aqui assistindo. Então, assim, eu me sinto absolutamente em casa, já me sinto partícipe. Uma vez até a Ângela disse, está faltando gente para poder fazer um ambulatório de não sei de quê. Eu digo, eu vou. Assim, me sinto realmente em casa aqui junto com vocês. E em relação à esclerose sistêmica, a Claudinha também, minha amiga querida, beijão. Seguinte, a esclerose sistêmica progressiva, eu estava me lembrando ontem o que o Lupino falou, né? Que a artrite reumatoide você trata de uma maneira assim mais ou menos automatizada, né? Vem com aqueles guidelines, com aqueles guias, e você segue mais ou menos aquele fluxo. E que no lúpus, que teve a mesa ontem foi absolutamente fantástica, você conseguiria individualizar muito bem você individualizava o tratamento muito mais do que na artrite reumatoide. E isso é verdade, justamente que a gente não tem guias, a gente não tem a gente não tem um guia assim específico para poder seguir e a gente aplica a arte da medicina muito mais no lúpus. E uma outra coisa que a Rina falou ontem também, se fosse eu, como é que eu gostaria de receber o tratamento? Sim, baseado também nessas duas colocações de ontem, que eu achei extremamente interessantes, e parabéns, Clarice e Andréia, a apresentação de vocês foi maravilhosa. Eu queria declarar o seguinte, que a esclero, eu acho que talvez seja a pior doença, assim, a que eu mais me arrepio quando o paciente entra, é a esclerose sistêmica progressiva. A gente passou muito tempo, principalmente quem tem cabelo branco assim, que nem eu, que o paciente entrava e a gente não tinha micofenolato, a azatioprina não estava sendo aprovada ainda, a gente só tinha, na minha época, a gente só tinha ciclofosfamida para poder fazer e corticoide, era um horror. As pacientes evoluíam e morriam e era uma angústia muito grande. Eu acho que eu nunca consegui me livrar. Eu tenho que fazer um tratamento. Eu acho que tem que voltar para fazer tratamento psicanalítico para poder voltar a tratar bem meus pacientes com esclerose sistêmica. Eu acho que eu fiquei com um certo trauma disso. Quando eles entram, eu me arrepio. Eu acho que esse arrepio que eu sinto, eu acho que isso é compartilhado com vocês também, porque a gente não tem muita coisa para fazer. Agora, com a chegada principalmente com a chegada do micofenolato, foi que a gente passou a ter um instrumento melhor para poder lidar e tratar os nossos pacientes. O rituximab também veio, já foi uma grande melhora, né? A gente já teve mais instrumentos para poder tratar os nossos pacientes. E agora, com o nitazoxanide, também a gente tem uma nova perspectiva. Eu acho que quanto mais antifibróticos chegarem, melhor, né? É essa angústia. Eu acho que se a gente quisesse alguma coisa assim de bom para o próximo ano, seria chegar muito mais coisas para a esclerose sistêmica, que eu acho que é a doença que a gente menos tem armas para poder combatê-la. E esse, em relação ao momento que a Andréia colocou de maneira muito apropriada, qual é o momento de entrar? E aí, eu me lembrando da Rina, eu digo, se fosse eu que tivesse com esclerose sistêmica, né, como é que eu gostaria que fizesse? Então, assim, eu gostaria que se utilizasse para mim todas as armas que fossem possíveis para que eu pudesse evitar de ter fibrose, porque fibrosou, acabou, né? Já acabou, você não tem muito mais o que fazer. Então, eu acho assim que esse organograma que a Andréa mostrou foi espetacular, porque deu um certo guia. Seria interessante, eu nem fotografei aqui, mas seria interessante que fosse colocado aqui também, para a gente poder
como na artrite reumatoide, ter um guia desses também para a gente poder mais ou menos se guiar e ficar baseado. Eu já tinha lido esse trabalho, agora na hora que vocês me chamaram, eu também tinha dado uma olhadinha nele. Eu acho que seria interessante divulgar aqui para todo mundo, né? O tocilizumab que veio, mas que ele não tem uma ação tão interessante, né? Mais naquelas formas mais inflamatórias. E é uma doença que a gente está esperando meios, armas, para a gente poder combater a doença de forma adequada. Mas a gente tem que ser realmente... aplicar toda a arte da medicina, porque esses pacientes complicam, eles infectam, eles, né? Você tem que ficar monitorando, os pacientes precisam ter uma infraestrutura grande e ainda mais lidando com a falta que o governo tem, a falta de entregar micofenolato. Aí, em Recife, eu sei que vocês já resolveram parcialmente esse problema. Aqui em Alagoas, não, é a maior dificuldade para os pacientes. A entrega de micofenolato não é uniforme no Brasil todo, nem para paciente com lúpus e principalmente para paciente com esclero. O micofenolato aqui a gente já tem que judicializar, já é um rolo. Às vezes o paciente passa anos para poder ter para que o juiz autorize que o paciente seja dado. As secretarias fechadas em relação às ideias, às novas ideias. A Conitec não aceita a palavra, não aceita ouvir a reumatologia. Eu e a Ângela, a gente está lá na Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina. Essa é uma grande dificuldade, que a Conitec não consegue ouvir os especialistas nessas demandas, então eles não incorporam as medicações com a velocidade que deveriam ser, e as secretarias estaduais que deveriam fornecer a medicação não fornecem. É um inferno. Então, além de você te lidar com a doença muito difícil, os pacientes também têm muita dificuldade de ter acesso. E não sei como é que é aí em São Paulo, Rina, mas aqui no Nordeste as coisas são um pouquinho mais difíceis, né? Porque a infraestrutura aqui é muito ruim. A gente estava vendo a quantidade de pessoas que utilizam imunobiológicos percentualmente da população em relação à população em São Paulo é muito maior do que utilizam aqui em Recife, não por falta de bons profissionais, mas por falta de acesso mesmo. Então, as coisas aqui são um pouquinho mais complicadas. O Nordeste também é uma complicação para essas pessoas. E em locais estruturados como Pernambuco, isso ainda fica um pouquinho mais fácil do que aqui em Alagoas. Rina, você teria alguma coisa para poder comentar? Andréia, nós ainda não estamos no melhor de todos, mas a gente evoluiu muito em relação ao esclero, né? E o que eu sinto, de novo, é guidelines ainda muito presos. A gente precisa esperar ter alteração Então, a gente teria que ter preditores, alguma coisa, ou estudos com protocolos um pouquinho mais flexíveis. E não, por exemplo, só estudar tal remédio, não. Eu acho que esclero, a gente tem que inibir alguma linhagem de B ou T, talvez T. Depois, eu tenho ótimos resultados com tocilizumab, inclusive de pele, né? Então, eu acho que está na hora também da gente sair desse arroxo desses guidelines, porque quando você já tem fibrose, é complicado, é difícil você voltar muito atrás. Apesar que eu vi soltar muito pele com tocilizumab. Não sei ainda a experiência de vocês. Outra coisa que eu já utilizei, uma paciente com calcinose, que foi relativamente interessante. Lógico, é anedotal, mas que a gente precisa progredir. Eu usei inibidor de JAK, né? Então, eu acho que a gente fica muito amarrado
Se o laboratório lança um produto, que no caso é o Nintedanib, a gente vai lá e faz um protocolo e mostra que melhorou tantinho, né? Então, eu não entendo por que a gente não tenta ampliar, nem que seja protocolos pequenos, até pela própria sociedade, e tenta fazer alguma coisa mais relevante para esses pacientes com esclero. Isso, doutora Rina, está certíssima, né? Acho que o caminho da esclero é tratamento precoce e tratamento combinado, né? A gente tem que tentar agir por múltiplas vias, né? Bloquear a inflamação, bloquear a via da fibrose, né? E aí acaba que a gente vai usando isso meio empiricamente, mas ainda bem, né, que as coisas estão caminhando e os olhares estão se voltando mais para a esclero, né? Porque quando eu comecei a fazer o ambulatório, também era ciclofosfamida, um pouquinho de micofenolato, né? E nesse tempinho já muita coisa aconteceu. Acho que a gente precisa desses biomarcadores, né? Eu não quis nem entrar no mérito de qual doença é mais complexa, porque ontem já ficou a disputa da artrite psoriásica e o lúpus, mas vou colocar a esclero aí no meio também, porque a gente... Só te interrompendo um pouquinho, um outro problema é corticoide. Sim. Corticoide, no fundo, e não é que ele seja fibrosante, mas ele também ele não é tanto que quando você faz corticoide em pele, você fibrosa, se atrofia e fibrosa. Então, eu acho que a gente acaba usando também muito corticoide naquele início e faz pulso de corticoide. Eu não sei se é um caminho, por isso que eu digo, precisa começar a parar e raciocinar. A gente nem tem muito essa prática de fazer pulso de corticoide nos pacientes da gente, já vai nessa fase inicial para imunossupressão mesmo, né? Correto. Tentando bloquear começozinho lá do processo, mas infelizmente a gente ainda pega muito paciente com doença avançada, né, dificuldade de acesso ao sistema, muitos pacientes com diagnóstico errado no início, né, lúpus, e aí quando chega para a gente não é lúpus, é um esclero, né, e essa deficiência de biomarcador, né, que para tentar predizer qual fenótipo aquele paciente vai progredir, para ver onde é que a gente pode agir melhor. Acho que as coisas estão caminhando numa velocidade menor do que a gente gostaria, mas espero que acelere. A Helena acabou de colocar aqui, lembrando que foi conseguida uma reunião, né, do Conselho Federal de Medicina com a Conitec, com a Anvisa, justamente sobre o micofenolato. E a Alessandra, ela faz uma pergunta aqui para a Andréia. Andréia, o que é que você acha que poderia ser usado precocemente, baseado no racional patogênico, para dar um susto no sistema imunológico, paciente com pele ainda limitada, reinou, mas com marcador laboratorial de doença difusa, metotrexato, tocilizumab? Deixa eu aproveitar essa pergunta de Ale, que quando eu levantei a mão era baseado mais ou menos nisso, Andréia. Se você pega um paciente que você tem um FAM positivo, que é capilaro, é sugestiva de um padrão SD, e aí você vai perguntar, por que pediu FAM? Sei lá, alguém pediu, veio um FAM, na hora que você vai ver tem um Raynaud, e aí fez um capilaro tipo SD, e você vê realmente assim, porra, o que é que eu faço? Indo nesse mesmo contexto de Ali, porque assim, eu considero a esclerose sistêmica a doença mais grave do tecido conjuntivo. Ela nem entra no mérito da complexidade, deixa a briga entre a AP e o lúpus, porque ela é muito além da complexidade, ela é uma doença potencialmente muito grave. E os nossos pacientes têm uma tendência realmente a evoluir para uma coisa que é tipo, deu o diagnóstico, você já fica angustiado porque você sabe que o final não vai ser bom. As outras, o lúpus, a artrite psoriásica, apesar da complexidade, você fazendo o quebra-cabecinha, você consegue controlar o paciente, né? E a esclero, ela é inexoravelmente, quase que não sai, inexoravelmente, né, grave. Então, assim, ela vai evoluir para aquela gravidade, né? Pode ser em menos tempo ou mais tempo, mas a gente acaba perdendo aquele paciente pela doença de base, porque a gente não consegue parar. O que fazer nesses pacientes realmente, assim, precoces, que você sabe que vai evoluir, só não sabe quando, nem como? Andréia, antes de você responder, eu não quero ser indelicada, mas a gente precisa ser mais
conciso nas coisas que colocar, porque essa mesa tem que terminar às 10 horas. Nós ainda temos 4 apresentações. Então, assim, dá para várias pessoas falarem, mas a gente precisa falar mais fechadinho, mais apertadinho. Pode responder, Andréa. Desculpa, George e Rina, eu ter me metido. Mas essa resposta vai ser muito rápida, porque a gente ainda não tem, né, definição do que se fazer nesses casos. Se busca, né, se define, vamos fazer um diagnóstico precoce, valorizar o RINO, fazer a capilaro e tal, mas identificando esse paciente, o que é que a gente vai fazer, né? Existe um racional, né, e até esse fluxograma, se você for ver, sugere isso, né, pacientes com fator de pior prognóstico, provas inflamatórias, anti-SL70 positivo, você já começaria alguma coisa imunomoduladora, imunossupressora, como a Alessandra colocou, né? Até talvez um metotrexato nesse início, né? Mas a gente ainda não tem ensaio clínico para responder isso, né? Então, vai dar individualização de cada paciente mesmo. Né? É uma pergunta muito difícil de responder. Na própria comissão, a gente tem discussões em torno disso e não se chega a um consenso. Andréa, só para lembrar que nas nossas reuniões de pneumo, que quando o paciente com esclera, embora a PINE seja o mais comum, ele faz a fibrose pulmonar intersticial, ela evolui muito parecido à idiopática. E a idiopática, uma vez estabelecida, o prognóstico é péssimo. Então, talvez o quanto mais cedo a gente puder investir, né, George, num paciente tentando impedir a fibrose, melhor. E segundo os pneumologistas, eles sempre minimizam muito a diarreia, né, André? Quando a gente está na reunião, eles minimizam muito a diarreia. E a outra coisa, eu acho que a gente vai ter espaço para o TOFA. A gente vai ter espaço para o inibidor de JAK. O Flávio já mostrou ontem na fibrose pulmonar intersticial, né, da doença pulmonar intersticial. E eu tenho também, Rina, paciente que melhorou de calcinose, melhorou de pele, melhorou de pulmão, associando mico e TOFA. Isso. Minha gente, vamos dar continuidade. Agora seria o Bruno e o Henrique, falando sobre lúpus. Sentir firmeza. Vamos embora, George. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar um caso para discutir sobre critérios classificatórios ACR-EULAR de 2019. Meu nome é Bruno Fonte. O caso de uma paciente do sexo feminino, 37 anos, ela é de Olinda. É a primeira vez que ela vai ao ambulatório de lúpus com quadro de edema de membros superiores, inferiores e face, há 2 meses, de caráter progressivo, com redução do volume urinário nas últimas 2 semanas da admissão. Ela também queixava de lesões orais indolores, uma queixa de alopécia também, negava ortopneia, dispneia paroxística noturna, dispneia dor torácica e também sem queixas articulares. De história pregressa dela, ela diz que em 2016 surge um quadro de poliartralgia de caráter inflamatório associado à fotossensibilidade, um eritema em face e região anterior do tórax. Ela disse que depois de mais ou menos 6 meses foi firmado o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Na ocasião, ela trazia um exame de FAM não reagente, a imunofluorescência indireta. Diz que naquela ocasião foram iniciados hidroxicloroquina e prednisona na dose de 20 mg dia e diz que teve resolução completa dos sintomas citados previamente. Entre 2018 e 2021, apresentava um acompanhamento, sem acompanhamento com o reumatologista, um acompanhamento errático na unidade de saúde da família. Ela disse que nunca conseguiu baixar a dose de prednisona para menos de 15 mg. Ela fazia essa dose durante esse tempo inteiro. E quando percebeu o edema de membros inferiores, ela aumentou por conta própria a prednisona para 30 mg dia. De antecedentes, o que chamava atenção era um abortamento na 10ª semana de gestação. Do exame físico, o que chamava atenção era o edema realmente bem expressivo, até raiz de coxa. Era mole, indolor, frio. Estava bem hipertensa, PA 220 por 140, a ausculta cardiorrespiratória era normal, também sem turgência jugular patológica ou refluxo hepatojugular. Também não flagramos naquele momento lesões cutâneo-mucosas ou acometimento articular.
ela trazia já esses exames de janeiro, a consulta foi em meados de fevereiro. Ela trazia esses exames, o que chamava atenção era uma creatina de 1,2, com hipominemia, um aumento das lipoproteínas, complemento consumido, e trazia novamente esse FAN em imunofluorescência indireta não reagente. Ela também trouxe outro exame do mês seguinte, que mostrava um sumário de urina com sedimento ativo, com a albuminúria 3 cruzes, com leucocitúria, hematúria, uma proteinúria de 10 gramas dia, e também mostrava a elevação de escórias nitrogenadas. A creatina, que era de 1,2, passou a 1,5. Também tinha essa anemia normo-normo e com linfócitos de 1.600. E ultrassom que mostrava aumento da conicidade de parênquima renal. Dos exames prévios, também ela trouxe tudo. Também vimos o terceiro exame de FAN, imunofluorescência indireta não reagente, trazia antifosfolípidos, anticardiolipina e anticoagulante lúpicos negativos. Tinha esse anti-RO, metodologia de ELISA, reagente, anti-DNA, imunofluorescência critídea negativa. Então, estávamos diante de uma paciente com uma síndrome nefrótica com comprometimento nefrítico. Aventamos a possibilidade de nefrite lúpica pelos sintomas pregressos, mas não tínhamos tanta consistência para o diagnóstico. Também aventamos a possibilidade de uma glomerulonefrite primária ou secundária, com consumo de complemento, pensamos na possibilidade de uma glomerulonefrite membrana proliferativa. E lúpus sempre foi a nossa hipótese principal, apesar de não termos os elementos para afinarmos o diagnóstico naquele momento. Então, como conduta para essa paciente, optamos internamento hospitalar para a realização de biópsia renal, pulsamos com metilprednisolona e ciclofosfamida 500 mg dose. Em virtude da disfunção renal, optamos por não iniciar antiproteinúricos, fizemos furosemida e amlodipino, solicitamos autoanticorpos específicos e pesquisa de secundarismos para glomerulonefrite. A biópsia renal, na microscopia óptica, foram 9 glomérulos avaliados. A gente vê a presença de necrose fibrinoide, vê a presença de cariorrex, crescentes celulares, enfim, um índice de atividade de 18 em 24 e descronicidade de 0. Também a gente vê também focos de infiltrado em túbulo intestício. A imunofluorescência direta, a captação em alças capilares de padrão Fullhouse, bem como em mesange, poupando a membrana basal glomerular, classificando como uma glomerulonefrite proliferativa difusa 4A. Também na microscopia eletrônica há relato de perda importante de podócitos, com fusão podossária mais de 90%. Então, em virtude dessas alterações histopatológicas e da disfunção renal, optamos por converter o esquema para o esquema mensal, com 1.000 mg dia de ciclofosfamida, uma dose de 0,7 gramas por metro quadrado, e fomos acompanhando a paciente, apresentando uma resposta expressiva de redução de proteinúria e melhora de escórias nitrogenadas. Nesse ínterim, ela trouxe um dos exames que a gente havia solicitado, um anti-HCV qualitativo, que veio reagente. Ficamos receosos se poderia se tratar de hepatite C, enfim. Encaminhamos para a hepatologia, eles solicitaram carga viral, que mostrou-se negativa, e eles sugeriram manter a ciclofosfamida, eles descartaram a infecção por vírus C. Então, por isso que houve esse ato de abril para julho no tratamento de indução de nefrite. Então, voltamos em julho a dose de 1.000 mg dia, e a paciente evoluiu com resposta satisfatória, com redução de proteinúria. Atualmente, a última proteinúria de 24 horas dela é de 200 mg dia e uma creatina de 0,7. Então, a discussão, as perguntas levantadas, seria qual a prevalência de FAN negativo em pacientes com lúpus, se devemos utilizar os critérios classificatórios ACR ou LA como orientação na prática clínica, e se isso deve influenciar na decisão sobre tratamento.
eu compartilhar aqui. Parabéns, Bruno, pela apresentação, muito boa. Ui, agora eu quero ver essa. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo os slides já? Sim, senhor, doutor Henrique. Ótimo, que bom. Gostei da provocação aí, né? Essa vai ser difícil mesmo, né? Vamos em frente. Bom, a minha apresentação de hoje pela manhã vai ser sobre os critérios EULA-CR de 2019, como o Bruno já antecipou. Acho que esse caso ilustra bastante o primeiro problema que a gente está se deparando na prática clínica, que é a inclusão do FAM, tão conhecido de todos nós, como um critério obrigatório na classificação do chamado EULA-CR 2019, que eu vou chamar assim. Bom, o FAM, como todos nós já conhecemos, ele é um exame muito importante. Quando ele é feito na técnica de imunofluorescência indireta em células RAP2, ele é um potente teste para triagem de autoanticorpos. Ele avalia diferentes compartimentos celulares, não só o núcleo, mas também outros, como o citoplasma, o aparelho mitótico, e ele é encontrado em diferentes doenças autoimunes, numa alta prevalência, especialmente no lúpus. No lúpus a gente tem estudos mostrando que pode chegar até 90%, 95% dos pacientes, utilizando a técnica mais recente, os substratos mais novos. Em outras doenças, como a síndrome de Sjögren, por exemplo, nas miopatias autoimunes sistêmicas, essa prevalência pode ser menor. Bom, essa variação encontrada na literatura tem sempre trazido à tona essa pergunta, mas é possível a gente ter o lúpus com FAM negativo, né, uma vez que a gente agora tem um critério que torna ele obrigatório? Essa pergunta motivou a gente para esclarecer o caso clínico que o Bruno acabou de apresentar. Então, um aspecto importante de lembrar, esse trabalho foi publicado em 2018, comparando pacientes com lúpus, um número relativamente pequeno, até de 103 pacientes, mas que fez algo que essa paciente nossa também teve. Eles testaram a pesquisa do FAM através de diferentes técnicas, não só imunofluorescência indireta, mas também ELISA e as plataformas multiparamétricas, como multiplex. Mas olhando com mais atenção para a imunofluorescência em RAP2, a gente encontra uma variação importante quando a gente compara 3 kits comerciais diferentes. Então, isso é importante chamar a atenção na nossa prática. Vejam que a gente teve uma prevalência de negatividade de 4,9% até 22,3% nesse estudo. Fazendo uma revisão rápida da literatura, a gente encontra nessa corte internacional, bem conhecida, uma tentativa de minimizar a questão da técnica da pesquisa do FAM. Os autores desse estudo, todos utilizaram a imunofluorescência indireta em RAP2, chamada de RAP2000, que inclui o anti-Rho também, no substrato, e chamaram de anticélula, que é até um termo mais apropriado para o FAM. E até dividiram em grupos aqueles que tinham FAM tradicional, aqueles que tinham padrões citoplasmático e de aparelho mitótico. Mas o que importa aqui para esse trabalho, para a apresentação de hoje, é que a prevalência foi bem baixa do FAM. Eles encontraram 6,2% de pacientes que tinham diagnóstico de lúpus, usando como padrão ouro diagnóstico clínico, né, nessa coorte aqui de mais de 1.100 pacientes. Interessante que eles avaliaram que fatores estavam associados com esses pacientes que tinham FAM negativo. E encontraram nessa população uma maior prevalência de FAM negativo nos idosos, acima de 65 anos, nos indivíduos da raça branca e naqueles que no início tinham a dose alta do glicocorticoide, sinalizando a influência do tratamento na prevalência do exame. Um outro aspecto interessante com a mudança do novo critério é que alguns domínios, e aí eu vou trazer aqui um estudo da dermatologia, que incluiu 301 pacientes com lúpus cutâneo comprovadamente diagnosticados por biópsia, onde a prevalência do FAM negativo foi bem alta, chegou a 36,8%. As formas clínicas mais comuns aqui, do lúpus discoide e lúpus subagudo, estão caracteristicamente associadas ao lúpus cutâneo, sem ser o sistêmico. Mas o que é interessante desse trabalho é que, considerando os pacientes que tinham FAM negativo, então chamando a atenção, aqueles que tinham FAM negativo,
18% preencheram o critério ACR ou SLIC, não estou nem falando do critério, obviamente, do EULAR-ACR. E quando a gente vai avaliar nessa tabela aqui, portanto, esses pacientes com lúpus cutâneo tinham lúpus sistêmico e algumas manifestações até relativamente graves, como nefrite, neuropsiquiátrico, ele até destaca um paciente que fez crise convulsiva, e autoanticorpos específicos, mesmo com o FAN negativo. Isso é algo bem curioso desse estudo. Portanto, na literatura parece que o lúpus verdadeiramente com FAN negativo tem alguns fatores que chamam a atenção, né? Indivíduos idosos, indivíduos da raça branca, a gente tem que lembrar, pacientes que têm manifestação cutânea isolada no início, a gente tem que ficar muito atento, os glicocorticoides em dose alta, e também alguns outros estudos mostrando a associação com a nefrite, que tem muito a ver com o corticoide em dose alta, porque a gente geralmente está usando nesse cenário, mas há um racional teórico que a proteinúria nefrótica, a nossa paciente tinha 10 gramas de proteinúria, pode diminuir a chance da gente ter o FAN positivo. E sempre lembrando do kit comercial, isso é algo muito importante, valioso para a prática clínica. Então, qual seria a vantagem do novo critério, né? Já que a gente tem um critério publicado em 2019 para cá? Bom, os autores, eles buscaram com esse novo critério uma maior sensibilidade quando comparado com o critério do ACR de 82,97 e uma maior especificidade quando comparado com o critério do SLIC. Então, por isso que eles elaboraram um critério novo. E, especialmente, ele parece ter utilidade na população de pacientes com lúpus precoce, definido aleatoriamente com aquele que tem início menor que 3 anos. Quando a gente vai fazer uma revisão de como é que foi a aplicação desse novo critério no mundo, a gente encontra alguns dados que não bateram exatamente com a proposta dos autores. Esse estudo aqui na Suécia, por exemplo, encontrou sensibilidade e especificidade muito semelhante ao SLIC de 2012. No Brasil, houve um estudo na população pediátrica, onde teve a mesma especificidade do critério novo com os critérios anteriores. No Japão, a gente teve um pior desempenho, a menor sensibilidade do critério novo, até mesmo menor do que a do ACR, e na Coreia, ele não fez diferença em relação ao critério do SLIC de 2012. Na realidade aqui mais latino-americana, do famoso grupo Gladel, incluindo mais de 1.400 pacientes nesse estudo, usando como padrão ouro o diagnóstico médico dos experts no lúpus, lembrando que nessa coorte, por ter sido um estudo retrospectivo, o delírio não foi incluído como critério do EULAR-ACR, porque não era considerada uma manifestação do lúpus naquela época. O que é que os autores encontraram, avaliando aqui mais de 900 pacientes? Comparando o primeiro critério novo com o critério do ACR, ele apresentou uma possibilidade de classificar mais precocemente os pacientes com lúpus em apenas 7,4% dos casos. E esse desempenho foi pior no caso do SLIC, onde só 0,6% dos pacientes tiveram a classificação antes, ou seja, sugerindo que a sensibilidade não foi maior. Nesse último estudo que eu fiz uma rápida revisão, trabalho publicado ano passado no Annals, que foi também observacional retrospectivo, realizado na Grécia, os autores compararam pacientes com lúpus e aqueles que tinham outras doenças, ou seja, não lúpus como controle, e encontraram resultados diferentes do que a gente estava vendo nos estudos anteriores. Né? O EULAR-ACR e o SLIC tiveram maior sensibilidade, então isso aqui até foi parecido com os critérios, com os estudos anteriores sobre os critérios, onde a gente vê aqui sensibilidades semelhantes, né, tanto aqui o critério novo, né, e aqui do SLIC, mas eles estavam maiores do que o do ACR. Mas o que chama a atenção para o lado bom desse critério nesse trabalho foi a maior especificidade encontrada pelo critério EULAR-ACR em 2019, até mais do que o próprio critério do ACR. Interessante que os autores sugerem no final que a gente devia aplicar os 3 critérios, deixo para discussão no posterior momento, onde a gente encontra que só 2,9% dos pacientes não foram classificados. Mais uma vez, esse tipo de estudo usa como padrão ouro a opinião do médico especialista que está acompanhando os pacientes no ambulatório. E ainda sobre esse trabalho, aqui a gente teve uma avaliação dos pacientes que não foram incluídos nesses determinados critérios, e aí chama a atenção no critério EULAR-ACR, que os pacientes que tinham manifestação mucocutânea e leucopenia eventualmente não foram classificados. E o problema do lúpus neuropsiquiátrico persistiu mesmo com a aplicação dos 3 critérios. Quando a gente pega os pacientes daquela pequena fração que não foram incluídos em nenhum dos 3 critérios, 20% tinham manifestações neuropsiquiátricas.
E, por último, esse estudo demonstrou também que no lúpus precoce, avaliando essa população menor do que 3 anos, o critério EULAR-CR teve o menor tempo para preencher o critério quando comparado com os outros dois, sugerindo uma maior utilidade desse critério em pacientes com lúpus precoce. Diante disso, eu achei interessante trazer esse trabalho que foi publicado pelos próprios autores, né, os coordenadores da elaboração do critério novo, que eles abordaram no tópico do lúpus com FAM negativo, explicando que isso realmente é muito pouco prevalente. Usaram como argumentos uma revisão sistemática que incluiu mais de 13.000 pacientes, onde mostrou a alta sensibilidade do FAM, uma prevalência do FAM no lúpus em estudos mais recentes, compilando dados de mais de 8.900 pacientes, e a gente chega a uma variação perto do que era descrito na literatura antes, 93% a 100%. E aí eles trazem a ideia de que deixar de incluir esses pacientes em estudos clínicos, ele não é tão grave assim. A gente vai conseguir ainda fazer muito trabalho. É claro que a gente vai sempre ficar preocupado se algum fenótipo eventualmente não foi incluído. Mas o mais grave é de deixar de dar diagnóstico e deixar de dar o tratamento na fase correta da doença. Diante disso, talvez esse novo problema que estamos diante tenha uma velha solução. Seria a gente sempre diferenciar o que é classificação do que é diagnóstico. O diagnóstico do lúpus, ele é julgamento médico. Sempre a gente precisa lembrar disso. E aí eu trouxe essa comparação que os autores tiveram como proposta para a gente lembrar. Então, começando com a história do FAM, lembrando que no critério novo, 1:80, né, ou um teste equivalente, ele é obrigatório para classificar o paciente como lúpus, os autores chamam a atenção de que é possível, sim, um paciente com lúpus ter um FAM negativo. E considerar, na prática clínica desse diagnóstico, a pesquisa de outros autoanticorpos, como a nossa paciente que tinha um anti-Rho positivo. Lembrar de outros que também estão mais associados à nossa prática, como o anti-P-ribosomal, que é um teste extremamente específico para lúpus e também pode estar presente com FAM negativo, e o consumo de complemento, visto também na nossa paciente. Em relação ao domínio renal, eles lembram que, além da proteinúria e das biópsias da nefrite lúpica, né, classe 3 e 4, e a 2 ou 5, né, com as suas diferentes pontuações, os autores também lembram que, para o diagnóstico, essa atenção aqui é para o diagnóstico, outras formas de nefrite, por exemplo, a nefrite IgA, ela é menos comum, mas é possível, né? Nefrite tuberointersticial, a gente pode lembrar aqui também. A hematúria isolada, sem proteinúria, a gente tem descrito isso em alguns estudos que fizeram biópsia precoce. É importante lembrar isso para o diagnóstico, mesmo que não seja classificado dentro do domínio renal. Em relação ao domínio articular, lembrar que o critério inclui apenas a sinovite, a artralgia inflamatória com peso de 6, mas os autores vão sempre lembrando desse artigo que também a gente pode ter a miosite. Por que não pensar isso no lúpus? A gente teve até um caso recente no ambulatório, a gente discutiu muito a miosite associada à doença. Em relação ao domínio serosa, o critério novo fala do derrame pleural, do derrame pericárdico, lembrando da pericardite aguda, com a pontuação até maior, no peso 5 do critério, mas podemos lembrar também, por que não, da peritonite, que é possível, até da meningite, lembrar da serosite em outros locais. Em relação às manifestações mucocutâneas e neuropsiquiátricas, houve uma diminuição muito importante no número de manifestações quando a gente compara principalmente com o critério do SLIC. Então, lembrar do critério do SLIC, né? Manifestações mucocutâneas como lúpus bolhoso, né? A própria NET, variante do lúpus, entre outros aqui, a gente deve lembrar para o diagnóstico, sempre lembrar para o diagnóstico. A manifestação neuropsiquiátrica também, não deixar de pensar para o diagnóstico na mielite transversa, na Coreia, entre outras. No domínio hematológico, lembrar também de situações onde a linfopenia isolada pode aparecer, anemia por doença crônica, apesar de tudo ser mais raro, e apesar de menos específico, também lembrar de trombocitopenias mais leves, não necessariamente aquela que tem que ser abaixo de 100 mil. Para as manifestações associadas ao quadro, vamos dizer assim, geral, né, a febre foi a que acabou entrando no critério, mas os autores vêm lembrando da linfadenopatia, que a gente costuma ver na prática clínica, paciente com lúpus com linfadenomegalia e até com perda de peso. E, finalmente, no domínio imunológico, né? Sempre a gente precisa lembrar dos antifosfolipídios, eles estão lá no critério, né? Vamos discutir hoje um caso também de SAF, ficar atento que os isotipos IgA entraram no critério, né? Assim como já era no SLIC, então persiste no critério novo.
o consumo de complemento, né, teve essa diferença no critério do C3 ou C4, C3 e C4, e os anti-DNA e anti-SM tradicionais pela autoespecificidade. Mas, de novo, né, a gente precisa lembrar dos outros autoanticorpos. Eles são menos específicos, mas eles não aparecem de maneira geral na população geral, como o anti-RO, o próprio anti-RNP, né, o anti-perribossomal, que está aqui de novo, muito específico. Na verdade, eu nem até discordo de estar aqui nesse grupo de não específico. O antinucleossomo, né, lembrar também das proteínas do complemento, a gente precisa estar sempre atento a isso, e os antifosfolipídios não critério. Diante disso, é interessante a gente lembrar que o FAN realmente tem alta sensibilidade, mas que, apesar dessa alta sensibilidade, existe sim pacientes com lúpus que vão ter FAN negativo, a gente vai ficar atento do ponto de vista clínico a esses fatores associados. A sensibilidade do critério novo parece ser muito semelhante ao critério do SLIC, isso está sendo cada vez mais demonstrado, mas ainda precisamos de mais estudos, mas ele parece ser mais específico que o ACR. Desculpa, mas mais sensível que o ACR. E o desempenho ruim desse critério parece ser realmente manifestações cutâneas e no lúpus neuropsiquiátrico. Por outro lado, ele parece ser muito útil nos pacientes com lúpus precoce, e a gente tem sempre que lembrar da nossa velha discussão de que diagnóstico é diferente de classificação. Muito obrigado pela atenção, aqui mais uma vez, os nossos residentes de forma virtual. Parabéns, Henrique. Pela excelente apresentação, assim como o Bruno também, foram excelentes. Sendo muito bem objetivo, né, até por causa do adiantado da hora, a Ângela já botou aqui um montão de mensagem aqui, já puxando a minha orelha, mas, enfim, eu acho que nada substitui o bom senso, né? A gente tem que ter bom senso quando a gente olha o caso. A gente tem que estar aberto. Nenhum paciente é igual ao outro. Quando a gente recebe o paciente, a gente tem que verificar tudo que ele tem, dar o melhor do nosso atendimento. O melhor do nosso atendimento é acolhendo esse paciente, tentando encontrar tudo aquilo que ele pode se manifestar e utilizando a melhor conduta possível, sem se ficar atrelado especificamente a critério algum. Um paciente que chega lá com anefrite grau 4, que chega lá com RO positivo, com poliartrite, enfim, com aquele caso todo lá, com todos aqueles dados, você não vai deixar de dar o diagnóstico do lúpus por causa do FAN. Isso, inclusive, foi uma discussão muito grande com um colega nosso, de fora, que veio até aqui em Maceió, e a gente mostrou um caso justamente assim, que não tinha um FAN positivo, ele disse, não é lúpus. Aí foi uma discussão tremenda, assim, na hora, por conta desse FAN negativo, que ele não queria assumir que fosse lúpus, só porque não tinha esse FAN positivo. Mas, assim, bom senso não se substitui. Quem vai atender o paciente com lúpus e não tem bom senso vai tratar isso mal. Doutora Rina, a senhora tem alguma observação a fazer? Eu tenho uma pergunta, na verdade, uma complementação. Pois não, Cláudia? Henrique, parabéns, Bruno. Saudade de você, viu? Precisando lhe ver. Na verdade, eu queria aproveitar isso que o Jorge falou, né? Eu acho que está na hora dos experts em lúpus assumirem uma postura semelhante a que o pessoal das espondiloartrites assumiu, sabe? Do tal do Gestalt, né? do todo, né? O que eu sinto é que é uma briga para dizer o meu critério, esse é melhor, e ninguém se posiciona de fato, pelo menos que eu nunca tenha lido, de que assim, não use o critério na prática clínica, a gente sabe disso, mas eles não se posicionam de fato e dizer assim, olhe o todo do seu paciente, entenda o que ele tem, o que o Jorge acabou de falar, e ao invés de aplicar o critério, tenha bom senso na hora que você vai dar o diagnóstico do seu paciente. Isso vai ser muito mais fácil, porque enquanto ficarem publicando critérios, o meu é melhor, esse aqui é melhor, esse é mais sensível, esse é mais específico, e fica nessa briga, o clínico da ponta, ele fica achando que ele tem que usar, né? Então, eu acho que talvez precise desse posicionamento mais, de fato, não utiliza na prática clínica, é só para ensaio clínico, para homogeneizar a amostra e tudo mais, e
Na prática clínica, usa como um checklist assim, para você lembrar o que é que você precisa investigar no paciente, mas não usa o critério, né? Queria aí ouvir a tua opinião. Não, mas é isso mesmo, eu concordo plenamente. Assim, eu acho que talvez no lúpus isso seja mais utilizado na prática clínica do que em outros, né? Não sei se os critérios são mais conhecidos, eu não sei o motivo, mas eu percebo isso, que assim, parece que o pessoal fica sempre querendo checar a caixinha lá, né? Tem ou não tem lúpus no critério para a gente poder dar diagnóstico. E é muito importante lembrar isso, porque também tem a situação contrária, né? Tem tantas doenças onde a gente preenche o critério e não é lúpus, então precisa ter muito bom senso. É importante, assim, nesse histórico, relembrar que tem muita briga política também aí para o critério novo, né? A gente vê duas instituições muito fortes, quer dizer, o EULA e a CR, eles se reúnem para fazer um critério, então todo mundo vai dizer, então esse critério é o melhor mesmo, né? Mas o que importa é que realmente a gente não perca esse julgamento clínico, nesse julgamento médico da prática, que ele é fundamental, né? Concordo que esse caso não foi fácil, né? A decisão de tratar sem ter o diagnóstico, ela não é fácil, né? Parece muito simples quando a gente passa assim, mas não é fácil realmente, a gente precisa discutir em reunião clínica, né? Como sempre a gente faz no serviço, mas também a gente precisa muitas vezes tomar uma decisão, não pode ficar esperando classificar para poder tomar uma decisão. Eu só queria acrescentar uma coisa até um pouquinho que sempre gera dúvida, mas não tem FAM negativo. Então, duas coisas são importantes. A primeira, lembrar que o FAM pode ser possível em qualquer época, então vale a pena revisar com calma se o paciente já teve FAM, não é? Precisa ser o FAM naquela época, né? Então, isso é uma coisa que muita gente pergunta. Então, ele é um exame que a gente está começando a aprender que ele varia muito com o tempo, né? Tem alguns estudos mostrando isso, teve o estudo do Dr. Luiz Eduardo, lá de São Paulo, que mostrou a associação do FAM negativo com lúpus fora de atividade, tem a tese da Mariana, que mostrou também isso, que fizemos aqui em Recife. Então, existe essa preocupação, então por isso que a gente vê a associação com o corticoide, com o tratamento. E, por último, buscar a biópsia, né? Quando a gente não tem nada, nem FAM, nem autoanticorpo, buscar a biópsia. A biópsia renal foi que, na verdade, deixou a gente tranquilo. Uma biópsia cutânea, tá? Eu acho que essa seria uma mensagem mais objetiva. Eu levantei a mão para pedir para o Edgar opinar. A minha pergunta é, Edgar, fala aí. Já estou baixando. Não sei se a doutora Rina também está na frente também. Comentar, não, acho que todas essas discussões são super pertinentes, acho que o que a Cláudia levantou, o que o Henrique falou também. Eu sempre coloco nas aulas, né, eu acho que quem já viu aula sobre critério, eu falo assim, eu não sei decorado nenhum critério e não me faz falta nenhum deles. Assim. E quem faz diagnóstico é um médico, não são os critérios, eu coloco, eu sempre falo aí, diagnóstico os critérios é o médico, né? E aí, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter o bom senso, né, Jorge? E o bom senso, às vezes, ninguém ensina pra gente, a gente não adquire, a gente vai, né, ou tem ou não tem, e vai pegando, né, ao longo do tempo também. Só para botar lenha na fogueira, eu sei que o tempo já está tendo, mas, Henrique, eu acho que você chegou a ver, tem sido descrito a nefropatia full house não lúpus, que é aquela nefropatia que é o full house, que não é do lúpus, que pode evoluir para outras nefropatias, e que teriam pior prognóstico, uma pior resposta ainda ao tratamento imunossupressor. A gente trata do mesmo jeito, mas que ela responderia pior. Mas é aquele paciente que não tem um espectro de lúpus, ele não tem outras queixas, né? Então, quando o paciente tem outras clínicas, outras alterações laboratoriais que sugerem a doença, a gente pode estar diante mesmo de um lúpus aí, como você bem comentou, que o FAM pode estar variando, refletindo anticorpos aí que estão circulando aí. Mas bem bacana, super interessante é o caso também. Isso, rapidamente. Caso ótimo, o que o Edgar falou é muito importante. Eu acho que mais do que ver critérios, é entender o que está acontecendo com o paciente. A gente não precisa dar rótulo. Esse negócio da carimbo, principalmente naquelas superposições, naquelas apresentações, a gente tem que entender o que está acontecendo. Quer dizer, aí, no caso,
Você mostrou um rim totalmente comprometido, com depósitos, isso é mostrando um processo autoimune, se isso é alguma coisa ali própria, como o Edgar falou, que realmente tem essas discussões. Outro dia nós tivemos um full house assim, no hospital, também sem FAM positivo. Então, eu acho que o mais importante é entender o que acontece nas nossas doenças e tratar o evento. Bom, como orientação aqui da doutora Ângela, que já me... Cobrando tudo para mim agora. Doutora Ângela. Se fica me perguntando, eu respondo. Depois da rida... Vamos passar. Eu sei que a Amália, a Renata, a Nara fizeram pergunta, que levantaram a mão. Me perdoem, mas pelo adiantado da hora não vai ser possível. Vamos passar para os nossos próximos palestrantes, o Otami e o Edgar. Henrique, responde no chat o pessoal que perguntou, por favor. Bom dia. A gente vai apresentar agora um caso sobre síndrome fosfolípide. Atualmente, eu, Bruno, e o Henrique, aqui estamos no ambulatório de Lucas de Sá, lá no HC. Essa paciente é uma mulher de 30 anos, natural e procedente de Salgado de São Félix, que é uma cidade do interior da Paraíba. Casada, do lar, parda, e estudou só ensino fundamental e incompleto. O paciente deu entrada no Hospital da Restauração, que é um hospital de referência em emergência neurológica, no dia 19 de julho, com disartria, uma parestesia em face, confusão mental, um desequilíbrio ao deambular e sonolência 24 horas. Isso não está passando aqui. Também vê se tu baixa a setinha aí embaixo. Conseguiu baixar? Passou. Consegui. Consegui. Na restauração, ela teve diagnóstico através de uma tomografia de um AVC isquêmico e foi encaminhada para investigação no Hospital das Clínicas. Do interrogatório traumatológico, tinha um prurido difuso há alguns dias desse evento, umas lesões arroxeadas em extremidades, principalmente membros inferiores. No exame físico, cardiovascular, respiratório e abdominal não tinha alteração e tinha um livedo em membros inferiores. De história pregressa, a paciente, desde 2010, tinha um livedo em membros inferiores, com fenômeno de Renault. Em 2016, na terceira gestação, ela apresentou um quadro de discinesia que foi diagnosticado como coreia. Essa paciente ela tem 4 filhos, nunca teve aborto e nunca teve nenhuma intercorrência gestacional importante. Nessa terceira gestação que ela apresentou esse quadro neurológico. Foi tratado com aloperidol e ficou bem até 2019. Em 2019, ela decidiu suspender a medicação e aí apresentou a piora do quadro de Coreia. Voltou a tomar a medicação e foi controlada. Em 2021, que agora ela chega com esse AVC isquêmico cerebral, que eu vou mostrar mais à frente. No exame neurológico, essa paciente estava internada lá na neurologia do Hospital das Clínicas. Né? Então, no exame neurológico, eles perceberam uma rima labial desviada para a esquerda, um estágio induzido em todos os sentidos, tinha ainda movimentos imprevisíveis no membro superior direito, esses movimentos discinéticos dela ainda apresentava, com uma força global normal, grau 5, uma prova de índice nariz com hipermetria e a composição do movimento à direita. À esquerda, ela tinha esses movimentos de cinesia e tinha prova calcanhar-joelho com hipermetria bilateral. Uma marcha tática com base alargada e com desequilíbrio com piora ao fechar os olhos. Então, traduzindo, o diagnóstico sindrômico neurológico, ela tem uma síndrome cerebelar global com ataxia do olhar, da fala, da marcha, membro superior esquerdo e membros inferiores. Tem uma síndrome também extrapiramidal com essa distonia segmentar crânio cervical e membro superior direito.
E aí foi aventado de diagnóstico etiológico, se era uma neoplasia, se era vascular, autoimuno-inflamatório, desmielinizante, metabólico ou degenerativo. Aqui tem uma ressonância da paciente já com 19 dias depois desse início do quadro, essa ressonância do início de agosto. Aqui a primeira imagem é um FLAIR e a segunda é um T2, e as imagens aparecem, as lesões aparecem geralmente com hipersinal. Então, aqui essa seta vermelha aqui mostrando o hipersinal no hemisfério cerebral direito, que é a área vascular compatível com a artéria cerebral inferior. Essa outra imagem aqui, um T2. E essa imagem aqui é um T1 pós-contraste, mostrando um realce na lesão, mostrando já que é uma lesão subaguda. Em relação a outros exames, a análise do LCR foi normal, tá? Sorologia para hepatites B, C e HIV negativas, hemograma, provas inflamatórias, complemento de bioquímica sem alterações, fez uma arteriografia de vasos cerebrais também sem alterações. O que ela tinha de alteração nos exames era um FAM maior que 1,40 nuclear pontilhado grosso e um anti-beta-2 de glicoproteína 1 IgA e 91. Tinha anticoagulante lúpico ausente, cardiolipina IgG e GM não reagente e beta-2 e IgG e GM também não reagente. Aqui é a imagem do Renault e com um livreto racemoso, tanto em membros superiores como em membros inferiores. E a expressão da reumatologia, que essa paciente foi vista também pela reumato, que é uma paciente com coreia, né, um passado de coreia há 5 anos, com AVE isquêmico atual, um livreto racemoso com fenômeno de Renault já há 10 anos, e esse anticorpo anti-beta-2 de glicoproteína 1, IgA, e aí o nosso raciocínio é que seria uma síndrome fosfolípide mesmo. E aí a gente traz alguns questionamentos. Qual a importância da IgA para o diagnóstico de TAF, já que nos critérios a gente tem IgG e IgM? Como diferenciar na prática clínica uma lesão por vasculite de uma vasculopatia, né, da TAF? E trazer para a discussão qual o manejo da TAF. É isso. Obrigado. Posso continuar? Posso? Então tá bom. Mais uma vez, obrigado, gente. Parabéns ao Tamir, Henrique, todos. É muito bom a gente discutir caso clínico, né? Como a gente aprende com todo mundo, né? Então, eu vou aqui trazer um pouquinho daqueles pontos que a gente conversou para discutir um pouquinho. Tá todo mundo vendo, eu acho, não tá? Acho que tá tranquilo, né? Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite de todos, né? Então, quem quiser baixar a aula, eu passo depois para a professora Ângela e para a doutora Ângela colocar no grupo também, mas é só tirar foto do QR Code. Então, a gente vai discutir esse caso clínico, trazendo um pouco do SAF para a prática clínica, né? Assim como o Otami me passou, eu separei, assim como ele também, esses principais pontos, né? Uma mulher jovem, que tem quadro de coreia inicialmente em 2016, após a terceira gestação, que quando suspendeu o halopuridol, teve um novo episódio de coreiformes. Ela teve uma nova manifestação do sistema nervoso central em 2020, que foi de diarreia, com a disartria de desvio de rima labial para a esquerda, confusão mental e sonolência. E uma semana depois, um novo evento, com uma parestesia agora em hemiface direita. E chamava a atenção também que ela tinha um fenômeno de Raynaud, tinha um livido racemoso, uma ressonância com áreas isquêmicas, o licor normal, com um pouquinho mais de hemácias, mas que acontece mesmo na punção, e um fã do mal, como o Henrique sempre fala, né? No trabalho do Henrique lá, no mestrado que ele fez, o fã nuclear pontilhado grosso, que chama um pouco de atenção, né? Também com anti-beta-2 glicoproteína 1 IgA positivo em altos titros. Bom, se a gente tem alterações do sistema nervoso central, alterações vasculares, sejam alterações vasculares periféricas ou mesmo de pele, com alterações laboratoriais, a gente começa a pensar, essa paciente tem uma doença sistêmica, né? Mas será que esse mecanismo por trás dessa doença é um mecanismo inflamatório? Seria um lúpus, uma vasculite primária, uma vasculite sistêmica ou outra nunca associada, uma vasculite de médios e pequenos vasos? Será que tem alguma infecção simulando tudo isso, ou mesmo uma paraneoplasia? Ou será que a gente está diante de um mecanismo puramente trombótico, né? Será que é um AVC isquêmico? Ou será que
Antes da gente ver a ressonância, a gente poderia pensar em algo com transformação hemorrágica, né? Uma vez que ela teve diferença de uma semana de evolução. Seria um mecanismo aterosclerótico, tromboembólico, uma malformação. Seria uma síndrome de fosfolípide, né? Diante de todos esses exames laboratoriais, uma síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, ou qualquer outra simuladora, outra de uma vasculopatia, né? Fibrodisplasia, dissecção, molha-molha, enfim, SUS. A gente teria milhões de possibilidades, né? O fato é que, realmente, esses dois mecanismos, muitas vezes, eles andam em paralelo. É muito difícil da gente diferenciar, às vezes, na prática, o que está acontecendo por conta do mecanismo. Bom, mas vamos focar um pouquinho no sistema nervoso central dessa paciente para a gente ver de onde que a gente consegue extrair alguma coisa. Quando a gente fala de vasculite ou de vasculopatia, a gente tem, de certa forma, na vasculite, um evento final das duas, que pode ser isquemia, né? Só que na vasculite a gente tem um processo inflamatório que vai levar a uma diminuição do bloqueio do fluxo, que pode levar e pode ser primária ou secundária. Quando a gente fala da vasculopatia, a gente tem um outro mecanismo de trombose, de vasoconstricção, que vai levar a um processo inflamatório imunológico secundário, que vai levar a essa isquemia. Mas se a gente for olhar com um pouco mais de cuidado esse sistema vascular, né, o que chama atenção para a gente, né? Quando que eu tenho que pensar sempre em vasculite do sistema nervoso central? Ou melhor, quando que eu não posso deixar de pensar em vasculite do sistema nervoso central, seja ela primária ou secundária? Quando eu tenho isquemia em diferentes territórios vasculares em tempos distintos, quando eu tenho isquemia em pacientes jovens sem fatores de riscos tradicionais, quando eu tenho um líquor inflamatório, isso é muito importante, quando eu tenho sinais de meningite crônica, sem etiologia infecciosa ou neoplásica, em caso de cefaleia aguda ou crônica com disfunção cognitiva, geralmente com história de meningite asséptica de repetição, e naqueles pacientes com disfunção neurológica focal e difusa inexplicados, em que eu não acho uma etiologia para esse processo. Mas aí, o que eu posso usar de ferramenta para tentar diferenciar entre vasculite e vasculopatia? Lógico, a pesquisa dos fatores de risco cardiovasculares tradicionais, né, perfil lipídico e glicêmico, provas inflamatórias, alterações metabólicas como P12. A pesquisa dos autoanticorpos pode ajudar bastante, mas lembrando que existem vasculites primárias ou mesmo sistêmicas que a gente não tem biomarcadores específicos. Infecções, né, sejam culturas ou métodos de PCR ou métodos direto no líquor ou no sangue também. Avaliação cardiovascular, né? Então, eletrocardiograma, o Holter, um eco transesofágico para avaliação de fenômenos tromboembólicos. O líquor, né? É interessante que na vasculite a gente tem um líquor alterado em 80% a 95% dos pacientes, predominantemente de linfócitos e com hiperproteinorraquia, uma glicose geralmente normal, né? Quando tem um processo inflamatório. E a ressonância, a arteriografia, que o também comentou, ou mesmo quando é muito difícil a gente ter uma arteriografia disponível, né, na maioria dos centros também, mas a gente pode pensar numa angiorressonância, angio-DCT. O vessel wall pela ressonância e o Doppler transcraniano podem ajudar também. Eu vou comentar um pouquinho sobre o vessel wall, né, que é um mecanismo muito interessante. E a biópsia, né, que é muito difícil da gente ter. Talvez a biópsia fosse o padrão ouro, a gente pegar um pouco daquele tecido e avaliar se tem isquemia ou se tem processo inflamatório. Eu nunca consegui fazer, nunca fiz, não vou dizer que eu nunca tive vontade, mas a gente sabe da dificuldade e da inacessibilidade e o medo de ter sequelas desse procedimento muitas vezes. Então, vamos falar um pouquinho sobre o vessel wall, né? O vessel wall nada mais é do que uma sequência que chama black blood, em alguns serviços também, em que o sangue ele vai ficar preto na parede do vaso e a gente vai conseguir olhar melhor essa parede do vaso. E essa sequência do vessel wall, ela é muito utilizada para médios e ela não vê tão pequenos vasos, a não ser que ela seja combinada com uma ressonância de 3 Teslas, né? Uma ressonância de 3 Tesla, e você consiga fazer junto uma perfusão, ela consegue ver vasos menores e aumenta muito a sua sensibilidade. E é interessante que eu posso ver alterações no T1 pré-contraste, né, alterações no T1 pós-contraste. Quando eu tenho uma dissecção, eu tenho um espessamento excêntrico com hipersinal em T1 e hipersinal também T1 no pós-contraste. Na ateromatose, esse espessamento é excêntrico, mas eu não tenho um realce pós o contraste, né? Então, isso é muito interessante para diferenciar. Na vasculite, esse espessamento ele é concêntrico em toda a parede do vaso e tem um realce pós-contraste. Quando eu tenho uma síndrome de vasoconstricção reversível, eu tenho um espessamento simétrico concêntrico também, mas sem realce da parede do vaso pós-contraste. E o normal é que eu não tenha nem espessamento nem realce pós-contraste. Então, é um método muito interessante e que ele tem ficado cada vez mais acessível. Ele é rápido, é uma sequência rápida, que dura às vezes 20 minutos e que a gente tem pedido muito quando a gente tem acometimento do sistema nervoso central, seja no lúpus ou em outra suspeita de vasculite, e que dura mais ou menos uns 20 minutos. Então, só para a gente lembrar, né? Então, quando a gente tem a vasculite, esse espelhamento normalmente ele é
concêntrico, né? A gente tem um espessamento concêntrico aqui da parede do vaso, né? Quando a gente tem placas ateroscleróticas e dissecção intracraniana, esse espessamento ele é excêntrico, normalmente, e na síndrome de vasoconstricção reversível, normalmente, a gente tem um realce mínimo ou ausência de realce, e é interessante que na síndrome de vasoconstricção reversível, ele desaparece em até 12 semanas. Então, eu posso até pensar, se eu tiver assim, um líquor normal, com um exame de imagem normal, eu tenho muito pouco provável um diagnóstico de vasculite primária de sistema nervoso central, né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Mas quando a gente fala do lúpus ou SAF, uma série de fatores confusionais podem aparecer, né? A gente tem 19 síndromes descritas no lúpus, essas são classificadas, mas fora as outras que não são classificadas. Uma coisa muito interessante no lúpus a gente tem que lembrar, né? 50% dos pacientes com lúpus apresentam alguma manifestação neurológica durante o curso da doença, a maioria das vezes nos primeiros 2 anos. E a gente vai ter essa dúvida, se é um mecanismo inflamatório, embólico ou trombótico. Mas é interessante que 2/3 dos casos, né, até 70% dos casos, elas têm uma causa secundária. É aquilo que ontem a gente comentou, que o Odilei comentou, que o Lupino comentou também. Na maioria das vezes, o lúpus neuropsiquiátrico tem uma causa secundária e não primária. Mas quais são os principais fatores de risco? Atividade de doença sistêmica, dano prévio com confusão de disfunção cognitiva grave, manifestações neuropsiquiátricas prévias, a presença de anticorpo antifosfolípido per si já é um fator de risco para manifestação neurológica, especialmente quadros isquêmicos, mas também mielite, convulsões também, e o anti-P-reposisomal, que, embora muitas controvérsias, ele está mais associado à psicose. Então, eu posso classificar as manifestações do lúpus, do sistema nervoso, de sistema nervoso central em difusas ou focais e de sistema nervoso periférico. Mas quando a gente vai ver mesmo no neurolúpus, embora todas... É impressionante, quando o radiologista ele vai laudar e sabe que o paciente tem lúpus, ele já coloca lá vasculite de sistema nervoso central, muitas vezes, né? Mas de mecanismo fisiopatológico, a vasculite é uma minoria dos casos dos pacientes com lúpus. É de 7 a 10% só, né? E é mais comum a vasculopatia, que está associada a antifosfolípide, alta dose cumulativa de corticoide, imunocomplexos e ativação do complemento, embolia cardíaca, aterosclerose acelerada. E as síndromes focais, né, que compreendem em torno de 20% dos pacientes com lúpus, que é a doença cerebrovascular, mielopatia, desordens do movimento, de síndromes mielinizantes e convulsões, elas geralmente são associadas a trombose venosa, isquemia arterial e relacionadas a eventos tromboembólicos e presença dos antifosfolípides. Então, eu posso sempre pensar, né, se é uma via isquêmica ou inflamatória. A via isquêmica está muito associada a antifosfolípide, a vasculopatia, e pode ser focal ou difusa, né? Seja um AVC ou seja uma disfunção cognitiva. E a via inflamatória associada a anticorpos anti-P, antineuronal, quebra da barreira meningoencefálica, depósito de imunocomplexo, ativação de células dendríticas, também pode ser focal ou difusa como convulsões ou psicose. E a doença cerebrovascular é responsável por 10 a 15% dos casos de óbito no lúpus, né? O AVE é mais comum, é 80%. Os pacientes com lúpus eles têm mais risco de acidente vascular, geralmente associada à doença grave sistêmica. E a gente não pode lembrar sempre do binômio de infecção atividade de doença, né? As infecções também podem simular acometimento do sistema nervoso central, especialmente meningococo, pneumococo e micobactéria tuberculose e endocardite também. A sífilis e a borrelia também são casos, e a varicela zoster, assim como a HIV também. Lembrando que na varicela zoster, muitas vezes a gente pode pegar vasos intracranianos de grande e médio calibre, os pacientes eles podem apresentar varicela herpes meses antes do AVC e o líquido pode ser normal. Mas vamos passar para a SAF, né, que eu acho que é a grande discussão desse caso também, né, que não é fácil, né? Os critérios de classificação eles são claros, né? Então, uma trombose vascular, um critério de trombose vascular, um critério de morbidade gestacional e a presença de anticorpos antifosfolípides, e o Henrique já comentou, né, que o anti-beta 2 e o Otami também comentou, fazem parte desses critérios também. Mas quando a gente fala de SAF, eu adoro falar isso, porque SAF para mim é muito além dos critérios, mas muito além dos critérios. Antigamente fala assim, nossa, que chato, fazer ambulatório de SAF é só anticoagulação, mas é muito além de anticoagulação, né? Por quê? Porque a gente tem muitas outras manifestações da doença que têm sido associadas a síndrome de fosfolípide e que são ditas como aquelas manifestações não critérios ou manifestações não clássicas, né? E se a gente parar para pensar, essa paciente ela teve um evento isquêmico, ela tem um levedo reticular, que no caso dela era um levedo racemoso, e tem um quadro coreiforme também, né, que foi recidivante em mais de 2 ocasiões.
E quando a gente lembra das manifestações clínicas, embora a trombose venosa seja mais comum, quando a gente tem trombose arterial, ela é mais comum no sistema nervoso central. E a gente deve sempre suspeitar naqueles pacientes que já tiveram AVC com menos de 50 anos, sem fatores de risco cardiovasculares tradicionais e sem etiologia definida, como é o caso dessa paciente que foi apresentada pelo serviço. Quando a gente tem uma primeira trombose venosa, a gente tem que lembrar que a recorrência do território venoso ocorre até 75% das vezes. Quando a primeira trombose arterial, a recorrência em território arterial ocorre em 90% dos casos. Então, a gente tem que pensar nisso como espectro de gravidade de doença também. Esses são trabalhos antigos que já mostraram em estudos de registros, olha só, como livedo reticular, AVC ou acidente vascular isquêmico transitório já estavam presentes lá nos pacientes com SAF, em torno de até se a gente somar 20% de AVC no início da doença, né, livedo reticular em 20% dos casos no início da doença. E ao longo da doença também, as manifestações neurológicas também vão se somando, né? AVC em 19%, AIT em 11% dos casos, Coreia em 1,3% dos casos também, como é nesse caso. E o livedo reticular lá, né, já aumenta para 25% ao longo da evolução da doença. Então, são manifestações que a gente tem que ficar muito atento. Por quê? O AVC mais o livedo reticular é a grande chamada síndrome de Sneddon, né, que foi descrita lá atrás nos pacientes com SAF, né? E o livedo reticular é um marcador de risco para a trombose arterial. Então, a gente tem que lembrar do livedo na SAF como um marcador de risco para evento isquêmico arterial que pode ter maior gravidade para esse paciente. E lembrar sempre dos fatores de risco cardiovasculares tradicionais no paciente com SAF, né? Eles são presentes em mais de 50% dos pacientes, com o importante papel da trombose, e a hipertensão, dislipidemia, tabagismo, obesidade, sedentarismo devem ser fatores de risco independentes para a trombose também. Vamos falar um pouquinho dos anticorpos na SAF, né? Então, quando a gente tem os anticorpos, a gente pode classificar os pacientes antifosfolípicos em pacientes de alto risco ou pacientes de baixo risco. Quais são aqueles pacientes de alto risco? Presença de pelo menos em 2 ocasiões com intervalo de 2 a 8 semanas, de anticoagulante lúpico, anticoagulante lúpico mais anticardiolipina anti-beta-2 ou triplo positivo. Então, ter um anticoagulante lúpico já é de alto risco. Dupla positividade com anticoagulante lúpico é alto risco. Triplo positivo é aquele do mal, é o de mais risco ainda. E aqueles pacientes que têm persistência de positividade em altos títulos também. Baixo risco são aqueles com anticardiolipina, anti-beta-2 isolado, ou baixo risco moderado, especialmente transitório. Mas a gente tem que lembrar que baixo risco não é ausência de risco. Eu atendi uma vez uma paciente que tinha uma síndrome mielodisplásica de baixo risco para neoplasia, evoluiu para neoplasia. E uma vez a gente conversando, ela falou para mim assim, doutor, eu já sabia. Baixo risco não quer dizer que não tinha risco. Eu sabia que o risco era baixo, mas esse risco existia e aconteceu, né? Então, a presença dos anticorpos na SAF, a gente tem que lembrar que ela também não é 8 ou 80, né? Os anticorpos anticardiolipina IgM, por exemplo, eles podem não ter tanta relevância clínica, podem ser falsos positivos na presença de fator reumatoide CRIO, por exemplo. Anticorpo anticardiolipina já tem um significado clínico incerto ainda, mas os anticorpos anti-beta-2 glicoproteína, eles podem ter um caráter um pouco mais específico, mas são pouco sensíveis. De maneira isolada, eles estão presentes somente em 3 a 10% dos pacientes com SAF. E a gente chama atenção para 2 outros anticorpos que têm sido recentemente descritos, né, que é o complexo PSPT, né, que é o complexo fosfatidilcerina protrombina, que tem sido muito associado, tem uma boa correlação com o anticoagulante lúpico, que tem se associado também à trombose, e o antidomínio 1 da beta-2 glicoproteína 1 também. Mas nenhum teste de antifosfolípide absoluto, a gente tem que sempre desconfiar da técnica, avaliar se tem alguma infecção ou neoplasia que pode estar dando esse epifenômeno também, repetir o exame sempre que necessário, incluir um anti-beta-2 sorotipos IgA em casos suspeitos, cuidado com os novos anticoagulantes com o anticoagulante lúpico falso positivo, e os antifosfolípidos podem ser negativos no momento do evento trombótico, e caso suspeita clínica, deve ser repetidos em até 12 semanas. Mas vamos falar um pouquinho do anti-beta-2 IgA, que é o que veio nessa paciente, né? Isso é muito interessante também. Ele tem sido descrito em fenômenos trombóticos, fenômenos associados à síndrome, em diversas coortes, incluindo AVC, infarto agudo do miocárdio também. E nesse estudo é interessante que eles viram que o anti-beta-2 glicoproteína 1 do tipo IgA, ele tem sido associado à trombose, especialmente trombose arterial, né? Interessante isso, né? E quando foram avaliar também esses pacientes em enxertos e transplantes renais, né, eles viram que aqueles pacientes que eram anti-beta-2 glicoproteína 1 já, eles tinham maior perda de enxerto e maior trombose no pós-transplante também, especialmente nos primeiros 6 meses.
E aqueles pacientes que eram anti-beta-2-glicoproteína 1 e GA, eles tinham maior perda, pior sobrevida do transplante renal nos primeiros 6 meses, né? E menor probabilidade de sobrevida do transplante renal, e eles tinham maior título também de anti-beta-2-GA. Então, o anti-beta-2-GA ele pode sim estar associado à trombose arterial. Eu tenho que pensar nele sempre naqueles casos que são outros anticorpos negativos, mas que tem uma alta suspeita clínica da SAF. Especialmente, eu acho que eu pesquisaria também todo paciente que for submetido a um transplante renal, uma vez que ele pode estar associado à perda do enxerto e menor sobrevida renal, né? Como a gente pode estar vendo. E os anticorpos, né, e os fatores de risco cardiovascular, eles podem ser utilizados como um score também, né, que é o CAPS score, né, que a gente tem a dislipidemia, a hipertensão arterial, anticorpo anticardiopenia IgG e IgM, anticoagulante lúpico anti-PSPT, né, que eu tenho uma sensibilidade e especificidade de acordo com a pontuação do score para a recorrência e para o risco de trombose desse paciente também. Esse é o gap score ajustado quando eu não tenho anti-PSPT também, que nem sempre é disponível. Mas vamos falar do tratamento, né? Só para a gente finalizar, né? Então, quando eu tenho síndrome de fosfolípide, a gente tem que pensar assim, será que eu tenho só um paciente com anticorpo antifosfolípide positivo, eu preciso fazer uma profilaxia de eventos trombóticos? Então, eu posso ter 3 situações. Aquele paciente que tem lúpus antifosfolípide positivo, aqueles pacientes que são assintomáticos com antifosfolípide positivo e os indivíduos com antifosfolípide positivo em algumas situações especiais, como cirurgia, imobilização prolongada e puerpério. Então, para o paciente com lúpus, em geral, a gente usa hidroxicloroquina AS. Eles até pedem para dividir em alto e baixo risco de acordo com o perfil de autoanticorpo, né? Mas, no geral, a gente usa, mas aquele baixo risco a gente pode considerar de acordo com o perfil de risco de evento adverso para OS. Os pacientes assintomáticos com antifosfolípides, avaliar o perfil do risco antifosfolípide, né? A gente pode optar de acordo com os fatores de risco associados e se é um perfil de anticorpo de alto risco ou não utilizar o AS. E lembrar sempre da heparina de baixo peso molecular em indivíduos com situações de risco, né? Cirurgias de mobilização prolongada. E a mulher não gestante, que teve uma SAF obstétrica prévia, essa sim deve permanecer com a AS, mesmo após o parto. Na profilaxia secundária de eventos trombóticos, eu tenho um evento arterial ou venoso antifosfolípide que não preenche critério para SAF, ou seja, aqueles que têm baixos títulos, por exemplo. Tem um SAF evento venoso, SAF evento arterial. Se não preenche critério para SAF, eu vou tratar da outra maneira que outras patologias. Se teve um evento venoso, anticoagulação indefinida com RNI entre 2 e 3, SAF e evento recorrente venoso com RNI entre 2 e 3, se eu tenho certeza que estava entre 2 e 3 com boa adesão, anticoagulação para 3 e 4, a associação com a ESO ou a terapia alternativa com heparina de baixo peso. SAF é evento arterial, anticoagulação indefinida com RNI entre 3 e 4 ou RNI entre 2 e 3 associado a AS. Há quem diga que você pode usar naqueles pacientes que têm menor risco o RNI entre 2 e 3 sem AS. Não é o que a gente faz muito na prática. Mas aqueles pacientes que têm difícil manejo de trombose recorrente, níveis flutuantes de RNI, sangramentos de alto risco, considerar terapias alternativas com uso prolongado de baixo peso molecular, hidroxicloroquina ou estatinas também. Na SAF gestacional, que não é o caso, né? Isso aqui eu vou passar bem rapidinho, porque já passou do tempo, mas a gente tem que lembrar da gestante primípara que apresente anticorpo antifosfolípido sem trombose, se for um perfil de alto risco, essa pode ser considerada. Aquela paciente com evento gestacional, mais de 3 abortos com menos de 10 semanas, ou mais de um aborto com mais de 10 semanas, ou óbito fetal e sem evento trombótico, AS associada preferencialmente à heparina de baixo peso em dose profilática e após a gestação manter o AS. Se teve parto prematuro por pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária sem evento trombótico, alguns advogam que poderia usar somente o AS, mas a gente faz a mesma terapia do que a anterior, AS associada à heparina de baixo peso. E quando tem trombose, AS associado com a heparina de baixo peso também, mas em dose plena dessa vez. E o AS ele deve ser preferencialmente iniciado antes da gestação, né? A heparina iniciada quando a gestação é confirmada. A troca do anticoagulante por heparina assim que a gestação confirmada, preferencialmente antes da 6ª semana de gestação, e a heparina deve ser mantida como profilática após o parto por 6 semanas, né? Lembrar isso, né, que SAF não é só anticoagulação, é o controle dos fatores de risco cardiovasculares e avaliação do perfil de risco do paciente também, tá, gente? Muito obrigado aí mais uma vez, né? Agradeço muito. E esses são os contatos aí de quem quiser. Obrigado, gente, mais uma vez. Desculpa passar um pouquinho do tempo. Parabéns, Otani. Parabéns, Edgar. Sempre brilhante, sempre aqui nos dando... Conseguiu trazer tanta informação em tão pouco tempo. Foi espetacular. A SAF, quando a gente... Eu já fico um pouco mais animado quando eu vejo esclera, porque a gente já tem mais
Não fico tão deprimido, porque já tem meios, né? Já tem um conhecimento, mas apesar de que a SAF é sempre um desafio, né? Você tem sempre que ficar monitorando, o paciente tem que estar muito bem informado a respeito da doença, ele tem que confiar naquilo que você está fazendo, ele não pode deixar de seguir a anticoagulação. E tudo isso que você ficou falando, eu digo, puxa, a gente é clínico, a gente tem o nome ali de reumatologia, quem falava isso é muito o professor Charrade, me lembrei muito dele agora. A gente é clínico, a gente tem que olhar o paciente. Chega esse pessoal que faz essas especialidades alternativas e fica dizendo, você tem que olhar o paciente como um todo. E se eu pudesse mandar um murro assim à distância para a pessoa, porque, nossa, quem vê o paciente como um todo é clínico, não somos nós. Não sei se essa história vocês costumam ouvir também. Como é importante você, para ser um bom reumatologista, ser um bom clínico. Nenhum dado pode ser desprezado, você tem que futucar o paciente é cheio de comorbidade, você tem que sair pesquisando tudo. Ou você é um bom clínico, ou você não maneja bem um paciente com essas alterações todas que a gente colocou aqui. Agora, você fazer uma pergunta aqui que já me fizeram, e eu fiquei não soube responder muito bem, gostaria de tirar essa dúvida. Todas as grávidas deveriam fazer exame de SAF? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. O duro é quando a gente chega àquela paciente, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente, principalmente, não há indicação para aquela paciente primigéstia que não tem fatores de risco, né? Que nunca teve nenhum evento, né? Mesmo aquela que teve só um aborto, não teria indicação ainda também, né? A não ser que você tenha alguma outra evidência, alguma outra evidência, alguma coisa que induza você a pensar na SAF, crescimento intrauterino restrito, enfim, algum outro sintoma clínico também, mas não deveria, né? Duro quando a gente recebe aquela grávida com 20 semanas de gestação, que já está usando o PET-sangue-AS, e tem lá um anticorpo embaixo do título, né? Alguma coisa, fala assim, e aí, você vai tirar ou não? Eu falo assim, olha, agora é difícil, né? Tirar depois que acontece alguma coisa, né? Ainda vamos falar com a gente avalia risco-benefício, né? De cada um, né? Esse aqui é o difícil, é tirar. Passar remédio é fácil, tirar é mais difícil, né? Na prática clínica. Então, a gente avalia sempre assim, a primeira gestação, qual a idade da paciente? Qualquer aborto é ruim, qualquer óbito fetal é ruim. Você está tirando uma esperança, você está tirando um desejo, né? Tem um monte de você está mexendo com emoções, né? Então, com um monte de coisa. Então, é difícil. Mas imagina uma paciente que já é mais velha, que já tem mais dificuldade de engravidar, né? Que já tem outros fatores envolvidos, né? Às vezes aquelas pacientes que já estão fazendo múltiplas fertilizações, né? E não está dando certo. Então, acho que cada caso deve ser analisado individualmente, viu? Mas eu não acho que é para todo mundo, não. Não sei a opinião de todo mundo, mas acho que não. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar aqui, aprender muito com todos os palestrantes. Essas discussões são sempre muito ricas, né? A gente sempre sai daqui melhor do que entrou. Um prazer estar aqui com vocês e se preparem, porque quando a gente estiver próximos, tomem os seus Proliazinhos, porque o abraço vai ser bem apertado. Excelente a mesa. Ok, gente, muito obrigada pela mesa, maravilhosa. Obrigada, Charlie. Obrigada, Georgia. Obrigada, Rina, pela moderação.